A maioria quer acreditar que o mundo faz sentido, que há um motivo por trás de todo o acontecimento terrível. Um motivo, um sinal de alerta. Mas alguns casos não se desenrolam de forma tão simples. Eles parecem comuns no começo, até que um detalhe muda tudo. E alguns são tão bizarros que, mesmo depois de resolvidos, a verdade ainda parece quase impossível de aceitar. Numa noite calma em maio de 2013, uma mulher pagou o aluguel e se preparou para dormir, encerrando o dia. Ela foi flagrada por uma câmera, calma e sozinha, sem suspeitar. Mas pela manhã, ela havia desaparecido, sem deixar rastros. O que se seguiu foi um caso arrepiante de confiança traída, segredos escondidos à vista de todos e uma verdade muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Maribel Ramos era uma garota muito determinada e inteligente. Ela sonhava em trabalhar na polícia. Mas Maribel também tinha um lado muito maternal, e ela fazia questão de cuidar dos irmãos, já que sua mãe trabalhava em 2 empregos. Durante o ensino médio, Maribel trabalhou como segurança em um supermercado local, e a partir daí, sua paixão por uma carreira na polícia só aumentou. Depois de se formar no ensino médio, Maribel entrou para o Exército dos Estados Unidos em 2001 e foi enviada para o Iraque, devido aos acontecimentos daquela época. Maribel fez 2 missões de combate e recebeu dispensa honrosa em 2008, mas Maribel ainda não tinha terminado. O sonho de Maribel de ser policial seguia em primeiro plano. Após ser dispensada do Exército, Maribel se matriculou na Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton, onde estudava Justiça Criminal. Ela conseguiu um apartamento perto do campus, no condado de Orange. Mas, naquela época, a mãe dela infelizmente ficou doente, e Maribel assumiu a responsabilidade, foi morar com a mãe e cuidou dela até que, 1 ano depois, sua mãe infelizmente faleceu. Após essa perda e luto, Maribel percebeu que não podia pagar o aluguel sozinha e precisava de um colega de quarto. Ela perguntou à irmã Lúcia, que já estava estabelecida com o filho e não queria se mudar sem necessidade. Maribel usou a internet, especialmente o Craigslist, para anunciar a busca por um colega de quarto, como muitos fazem. Em pouco tempo, Maribel conheceu Kwang Choi Joy, também chamado Casey Joy, que parecia ideal para dividir o apartamento. Ele era tranquilo, sociável, tinha cerca de 50 anos e um York de 10 libras procuravam hospedagem, enquanto Casey buscava emprego. Maribel e Lucy ajudaram Maribel a escolher um colega de quarto e decidiram por Casey. Os 3 se encontraram para se conhecer e Maribel parecia ter achado o colega de quarto ideal, então tudo ficou certo. Maribel e Casey se tornaram colegas de quarto e as coisas estavam indo muito bem, pelo que todos podiam perceber. Casey não era irritante, não se preocupava com detalhes e era quase o colega de quarto perfeito para Maribel. Maribel e Casey, que moravam juntos, viraram bons amigos. Passavam tempo no apartamento, jantavam, passeavam com os cachorros e saíam juntos com frequência. Colegas de quarto que se tornaram grandes amigos. Mas essa felicidade para Maribel durou pouco, porque um dia, sem aviso, ela desapareceu. Em 3 de maio de 2013, pessoas próximas de Maribel ligavam insistentemente para seu celular. Cassê ligou para Lucy, irmã de Maribel, para saber se ela tinha visto a irmã. Lucy não achou estranho a princípio, mas quando Maribel não atendeu o telefone e perdeu compromissos importantes, como um evento para veteranos onde discursaria, todos ficaram preocupados. Ela também faltou às aulas, o que era incomum para Maribel. Então, onde ela estava? Segundo Cassê, o carro de Maribel ainda estava estacionado no condomínio, tudo estava trancado e as coisas pareciam estranhas e misteriosas. Lucy e uma prima de Maribel visitaram o apartamento dela, que estava como Casey descreveu, e ainda ouviram um cachorro latindo lá dentro. A polícia foi acionada e Maribel Ramos foi finalmente dada como desaparecida. Quando a polícia entrou no apartamento, foi direto ao quarto de Maribel. Embora tudo parecesse normal, a cama estava desarrumada e faltava uma fronha. Isso logo chamou a atenção de Lucy, pois Maribel, que era do exército, era rigorosa com a arrumação da cama e rotina. Ela sempre arrumava a cama ao acordar, então era uma cena estranha.
Foi então que a polícia entrou no caso, pois aquilo não era normal. Eles queriam saber o que Maribel fez na noite antes de desaparecer. A polícia descobriu primeiro que Maribel tinha um namorado na época, chamado Paul Lopes, então decidiram trazê-lo para algumas perguntas também. Enquanto isso, a polícia verificou as imagens das câmeras de segurança e quase imediatamente encontrou o que parecia ser o último registro de Maribel. Um dia antes de sumir, ela foi vista no escritório do gerente deixando o cheque de aluguel em uma caixa de madeira. Ela estava usando uma regata e uma calça de moletom e literalmente parecia que não tinha planos para o dia. Depois disso, presumiu-se que ela estava indo para casa para dormir um pouco. Ninguém suspeito estava seguindo ela, e Maribel parecia calma e nada assustada. Mas se esse fosse o caso, para onde ela poderia ter ido? Nesse momento, a polícia já estava com Paul, namorado dela, e começou a fazer perguntas incomuns sobre o relacionamento com Maribel. Paul afirmou que ele e Maribel não tinham exclusividade. Eles estavam saindo juntos, mas também estavam saindo com outras pessoas. O relacionamento deles era recente, então ainda não tinham se comprometido. Quando a polícia verificou onde Paul estava no momento em que Maribel foi vista pela última vez, ele estava no trabalho, e isso foi confirmado. Além disso, Paul não mostrou comportamento estranho. Ele estava preocupado com Maribel, cooperou com a polícia e disse que falou com ela pela última vez em 2 de maio por telefone. Mas Paul disse algo que direcionou as suspeitas da polícia para um caminho completamente diferente. Ele desconfiava muito de Cassé, colega de quarto de Maribel e quem relatou seu desaparecimento. Para todos, Cassé parecia a colega perfeita. Mas vamos dizer que essa imagem logo seria bastante alterada, porque Cassé definitivamente não era uma colega de quarto exemplar. Na verdade, Maribel e Cassé enfrentaram muitos problemas morando juntas. Maribel pensou ter dado sorte ao encontrar Cassé como colega de quarto no Craigslist. E no começo, as coisas estavam boas. Casey era apenas um cara solitário, sem amigos, e Lucy e Maribel meio que ficaram com pena dele, então começaram a incluí-lo nos eventos de família como uma forma de ajudar a combater a solidão dele. Eles nunca poderiam imaginar que as coisas tomariam esse rumo, porém, porque aos olhos de Casey, Maribel era o amor da vida dele. Ele ficou imediatamente encantado por ela. Ele se apaixonou por ela de forma tão rápida e intensa que mal conseguia pensar. No começo, só queria um colega de quarto, mas logo viu nela o amor da sua vida. Casey chegou a falar com Lucy por telefone e declarou seu amor por Maribel. Ele disse que queria casar com ela e construir uma família e um lar com ela. Lucy ficou em uma posição muito desconfortável. Quer dizer, claro, ela gostava de Casey, mas nunca na vida o viu como um possível cunhado. Lucy até ligou para Maribel depois e contou tudo, e dizer que Maribel ficou chocada é pouco. Maribel realmente nunca viu Casey dessa forma. Ela genuinamente achava que ela e Casey eram apenas bons amigos. É só isso. Era uma situação clássica de friendzone. Bem, quando Maribel se aproximou de Casey e o recusou gentilmente, ele não discutiu, mas bolou um plano. Ele achou que precisava se esforçar mais para conquistar Maribel. Se ele ao menos se esforçasse mais para ser o homem que Maribel queria, tudo se encaixaria e eles partiriam juntos rumo ao pôr do sol, vivendo felizes para sempre. Então Casey começou a mudar sua aparência. Ele passou a se exercitar mais, comprou roupas mais estilosas. Ele fez uma tatuagem para parecer mais masculino e durão e também teria feito cirurgia plástica no rosto, que custou quase $10.000. Ele tentava se transformar no tipo de cara que achava que a Maribel ia gostar. Ele também começou a encher Maribel de presentes caros e até prometeu levá-la em um cruzeiro nas férias. Nesse ponto, ficou claro que Casey estava perdendo o controle. Ele estava tão apaixonado por uma mulher que literalmente não tinha nenhum interesse nele. À primeira vista, era de partir o coração, mas logo ficou assustador. Fazer mudanças por quem você ama é incrível. Sempre ouvimos que não devemos mudar por ninguém e que devemos viver nossa verdade, mas isso é uma grande besteira. O verdadeiro amor, o amor honesto, envolve concessões e mudanças e tentar ser melhor, não só por você mesmo, mas também pela sua outra metade. Então é incrível ver as pessoas fazendo mudanças para melhor, para serem melhores para aqueles que amam.
Mas isso só é realmente incrível quando esse amor é recíproco. Mas esse não era o caso com Casey e Maribel. Ele basicamente estava forçando Maribel a gostar dele de volta. E acho que dá pra dizer que isso não estava funcionando. Maribel não gostava de Casey assim, independentemente das tatuagens, do estilo das calças jeans ou dos presentes que ele dava. Além disso, Maribel estava namorando outro cara, Paul. Ela só queria que Casey fosse um bom colega de quarto e cumprisse o combinado, sem criar situações estranhas. Mas a questão é que Casey nem estava sendo um bom colega de quarto nesse momento, porque ele nem estava pagando o aluguel dele. Ele tinha milhares de dólares para gastar com cirurgia plástica, tatuagens, mas não o suficiente para pagar o aluguel. Por causa disso, as tensões foram aumentando cada vez mais, e de repente, Maribel passou de adorar Casey como colega de quarto para absolutamente desprezá-lo porque ele não pagava o aluguel. Na verdade, Maribel ligou para Paul durante uma discussão com Casey, usando o viva-voz. Maribel estava furiosa com Casey e dizia a Paul que já bastava, que expulsaria Casey. Maribel pressionava Casey nas últimas semanas, exigindo que ele arrumasse as coisas e saísse se não pagasse o aluguel. E o Paul até se ofereceu para ir ajudar a Maribel, caso o Casey estivesse dando algum tipo de problema para ela. Maribel recusou, disse que resolveria sozinha, e assim a ligação terminou. Então, a polícia descobriu outro detalhe arrepiante. Foi uma ligação feita para o 911 cerca de 2 semanas antes de Maribel desaparecer. E a ligação foi feita por ninguém menos que Maribel. E na ligação, dá para perceber que ela está assustada e angustiada. Para ser direto, Maribel estava com medo de sua colega de quarto, Cassê. Ela queria que tudo fosse documentado. Na ligação, Maribel disse que estava farta do colega de quarto e com medo dele. Presume-se que durante essa discussão, Cassê fez ou disse algo que deixou Maribel nervosa e assustada. E agora ela estava pensando em machucar Cassê em um ato de legítima defesa. Se isso não for um alerta, não sei o que é. Maribel vinha tendo problemas porque Casey era muito persuasivo com ela. Então ela fez essa ligação muito perturbadora e agora ela sumiu. A polícia ficou realmente chocada com o desfecho. Eles nunca poderiam imaginar que a própria pessoa que ligou para relatar o desaparecimento do colega de quarto, agindo como um amigo preocupado, tinha um histórico muito ruim com esse colega desaparecido. Então a polícia decidiu chamar Casey para interrogatório, e enquanto isso, eles também começaram a investigar. A polícia descobriu que Casey disse ter se mudado da Califórnia para o Tennessee em busca de trabalho e que não tinha vida social nem amigos. Tudo que ele falou sobre ser tranquilo e fazer amizade com todos no Craigslist era mentira. E infelizmente Maribel caiu nessa. Foi revelado que, depois que os pais dele faleceram, a vida de Casey saiu completamente do controle, e ele não tinha um bom relacionamento com o resto dos irmãos. Ele tinha um temperamento horrível e perdia a cabeça com o menor dos inconvenientes. Casey estava tão descontrolado de raiva que sua própria irmã teve que pedir uma ordem de restrição contra ele. Isso deixava qualquer um perplexo. Mas ele também teve outros problemas com a lei. Em 1986, Casey foi acusado de lesão corporal e agressão, e, em 2011, ele foi preso sob suspeita de dirigir sob influência de álcool. Então isso já era motivo suficiente para chamar Casey para uma rodada de perguntas. A polícia logo percebeu algo estranho. Eram os braços de Casey. Eles tinham ferimentos, cortes retos limpos e numerosos. A polícia quase imediatamente perguntou sobre esses ferimentos e, bem, Casey tinha uma explicação para eles. Na verdade, ele tinha explicações, pois sua história mudou muito. No início, ele contou que se feriu ao tentar salvar seu cachorro de um arbusto espinhoso durante o passeio. Mas algum tempo depois, ele contou aos detetives que se machucou por causa de um incidente de pesca, onde seus braços ficaram presos na linha de pesca enquanto fazia alguma coisa. Durante a entrevista, Casey estava calmo, até riu em alguns momentos. Ele continuava reiterando o fato de que se importava muito com Maribel e que ela era a vida dele e que não hesitaria em dar a própria vida pela dela. Ele simplesmente disse isso do nada e sem relação com a pergunta real. Foi realmente bizarro. Ele disse que não pagou o aluguel em dia porque havia perdido o emprego. Ele contou à polícia que Maribel estava bêbada e muito agressiva na última sexta-feira à noite antes de desaparecer. Casey contou à polícia que tentou acalmá-la, mas isso resultou numa grande discussão e ela só queria que ele saísse de sua casa no dia seguinte.
Ela também aparentemente ameaçou Casey, dizendo que estava armada e que não o achava atraente. Mas, de novo, isso foi estranhamente específico. Além disso, Casey permitiu que a polícia coletasse seu DNA, fotografasse os ferimentos e entregou voluntariamente seu celular e laptop para testes. Mas não seria o laptop de Casey que levaria à sua ruína, e sim as próprias palavras dele. Sem celular ou laptop, Casey passou a ir à biblioteca local para postar no Yelp e criou uma conta com foto dele e Maribel em uma noite juntos. Ele se mantinha atualizado com as últimas notícias e as pessoas estavam comentando sobre os desdobramentos do caso. Basicamente, a família de Maribel tinha espalhado a notícia do desaparecimento dela até mesmo no Yelp. Eles queriam que o máximo de pessoas visse o caso e viesse a público com qualquer informação. E de fato, isso agitou ainda mais as conversas. Pessoas passaram a criar teorias sobre o que ocorreu com Maribel e assuntos ligados ao caso. Bem, Casey também decidiu participar desse fórum e começou a comentar no tópico sobre o desaparecimento de Maribel. E ele disse algumas coisas bem estranhas. Primeiro, ele ficou falando sem parar sobre como Maribel era a única para ele, o quanto ele sente falta dela, como ela era tudo para El e como ela era a única beneficiária da apólice de seguro de vida dele de $250 mil. Aposto que você não esperava, mas o pessoal do Yelp, mais atento que Casey, notou isso rápido. Eles quase imediatamente perceberam que Casey estava falando sobre Maribel no passado, enquanto todo mundo, como os entes queridos da Maribel e até mesmo desconhecidos, não estavam. Bem, Casey logo se defendeu e riu da suspeita, dizendo que inglês não era sua língua nativa. Depois, nos comentários seguintes, fez questão de citar Maribel no presente. Ele também falou sobre a conversa com a polícia e como seus pertences estavam com eles. Esse cara estava realmente expondo tudo, sem limites, nada, simplesmente exposto para todo mundo ver. Foi simplesmente estranho. Quero dizer, uma coisa é provar sua inocência quando passam a suspeitar de você, mas o que Casey estava fazendo incomodou todo mundo. Ele definitivamente parecia muito suspeito. Agora que a polícia sabia das brigas entre ele e Maribel, pelo dinheiro do aluguel e das rejeições de Maribel a Casey, o motivo estava claro. Mas eles só precisavam daquela única prova que explicasse o envolvimento de Casey no que quer que tenha acontecido com Maribel. E logo eles encontraram algo. Como você sabe, Casey não estava com seu laptop nem com o celular, pois ambos estavam sob posse da polícia. Bem, isso deixou Casey com apenas uma opção, a biblioteca local, como mencionado há pouco. Casey era frequentemente visto na biblioteca, onde fez pesquisas muito perturbadoras no computador. Agora, a polícia já estava rastreando cada movimento de Casey, então eles decidiram colocar o computador de Casey sob monitoramento. Normalmente, em bibliotecas públicas, os funcionários apagam toda a atividade da pessoa no computador e depois simplesmente entregam aquele computador para o próximo usuário. Desta vez, a polícia pediu aos funcionários da biblioteca que colocassem Casey em um computador específico, ou seja, o computador monitorado. Esse ajuste permitiu que os policiais vissem a tela do computador de Casey em tempo real e suas ações, sem serem descobertos. É parecido com compartilhar a tela, como ver alguém trabalhando no computador em reuniões online. Mas o que a polícia estava fazendo era um trabalho sorrateiro, disfarçado e secreto. Naquela época, a família de Maribel organizava uma caminhada de conscientização em sua homenagem no Peters Canyon, em Tustin. Bem, Casey fez login no computador e, inicialmente, tudo ocorreu normalmente. Ela acessou redes sociais, navegou, viu alguns empregos e até se candidatou a um. Mas depois disso, a polícia percebeu algo estranho. Casey acessou a página do Facebook feita para Maribel, onde eram postadas todas as atualizações, progresso e eventos sobre seu desaparecimento. Casey passou um tempo incomum naquela página do Facebook. Ele estava passando por cada postagem, provavelmente verificando como o caso estava se desenrolando, e foi então que ele se deparou com a caminhada de conscientização no Peters Canyon. Vale lembrar que a polícia está verificando tudo isso em tempo real. Bem, Casey abriu outra aba e nela fez uma busca muito perturbadora. Para manter as coisas apropriadas, Casey basicamente pesquisou sobre o tempo de decomposição. Claramente ele estava calculando algo. Mas o quê?
A polícia se chocou com a pesquisa, e como vocês sabem, as coisas provavelmente não terminariam bem. Casey fechou todas as abas, mas depois reabriu o Google Maps. E ali, ele arrastou o mapa até o local onde a caminhada estava acontecendo e depois de um tempo, arrastou o mapa para uma área muito remota. Foi muito perturbador para a polícia ver isso acontecer. Por quê? Por que Casey fez isso? O que havia naquele lugar remoto? Eles decidiram não esperar, formaram uma equipe e foram direto ao local que Casey analisava no computador antes. Era o Silverado Canyon, um lugar perto de Santiago Canyon e da Jackson Ranch Road, e ficava próximo ao local onde a caminhada estava sendo realizada. A polícia vasculhou a área e, de fato, depois de procurar um pouco, eles encontraram o que parecia ser terra remexida ou cavada. A polícia, sinceramente, temia o próximo passo, mas se precisassem resolver o desaparecimento de Maribel, essa era a única chance deles. Eles começaram a cavar e logo encontraram algo. Um corpo. Infelizmente, após desenterrar os restos mortais que a polícia havia acabado de encontrar, eles foram identificados como Maribel Ramos por meio de uma tatuagem em suas costas. O problema era que, em meados de maio na Califórnia, as temperaturas estavam escaldantes. Por isso, os legistas não conseguiram determinar a causa da morte de Maribel. Estima-se que ela morreu na mesma noite em que foi vista pela última vez. Então a polícia chamou Casey para interrogatório mais uma vez, e dessa vez eles sabiam que tinham o cara certo, e o bombardearam com perguntas. Mas agora, Casey não era mais o cara sorridente. Ele não gostou da mudança de atitude, nem da pressão policial, e parou de cooperar. Ele pediu para sair e foi, mas logo foi preso sob acusação de assassinato e voltou à delegacia. Curiosamente, quando Casey foi preso, ele estava usando as plaquetas de identificação militar de Maribel. Isso era algo que Maribel sempre usava, e agora estava no pescoço de Casey. Os olhos do investigador se arregalaram diante da cena perturbadora. E mesmo estando algemado, Casey ainda negava qualquer envolvimento no caso de Maribel. Então, ele era um caso perdido. Os detetives precisavam montar uma linha do tempo do que poderia ter acontecido. Eles acreditavam que, após Maribel ser vista deixando o aluguel no escritório do gerente por volta das 22h30, ela estava de pijama e voltou para casa, onde Casey ainda estava. Acredita-se que a discussão sobre o aluguel recomeçou e, ao invés de pedir para Casey sair no fim do mês, Maribel queria que ele saísse no dia seguinte. Diante desse ultimato, Casey sentiu uma onda crescente de raiva. Primeiro, Maribel o rejeitou e agora o expulsava de casa. A polícia acreditava que quando Maribel dormiu, Casey executou seu plano maligno. Nós não sabemos o que ele fez, mas no final, Maribel, que era mais do que capaz de se proteger de um ataque comum, não conseguiu se salvar. Casey, então, enterrou o corpo dela em uma cova rasa no Silverado Canyon. Para acessar a área onde Maribel foi achada, havia arame farpado. Os ferimentos nos braços de Casey podem ter sido causados por ele, assim como pelas mãos e pelos dedos de Maribel durante a luta em casa. Mesmo que não houvesse evidências de DNA ligando Casey ao crime, era um caso bastante forte para condenar Casey pelo assassinato de Maribel. Por exemplo, se ele não cometeu o crime, como sabia onde estaria o corpo dela? No final, Casey foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos. Ele manteve sua inocência até o fim, escrevendo cartas ao júri por novo julgamento, mas sua condenação não mudou. Esse foi um caso realmente trágico. Pensar que Maribel, uma veterana experiente do exército com grandes habilidades de combate, foi morta por alguém que levou sua obsessão ao extremo. Maribel não sabia que estava deixando alguém ficar com ela, que seria um perigo para ela e para seu porto seguro. E no final, foi exatamente neste lugar que ela foi levada diretamente para as mãos da morte. A maioria das pessoas nunca pensa duas vezes antes de ir para casa almoçar. Você sai do trabalho, dirige de volta para o seu apartamento, destranca a porta da frente e por alguns minutos tranquilos deveria estar seguro, longe do mundo e do perigo. Mas no dia 10 de junho de 2019, Carolyn Bainton, de 26 anos, entrou em casa e, sem saber, pisou em um pesadelo que vinha se formando há meses, porque o perigo que esperava por Carolyn não era aleatório, não era um estranho observando da rua.
Era alguém próximo o suficiente para conhecer a rotina dela, próximo o suficiente para saber quando ela voltaria e próximo o suficiente para garantir que ela nunca mais sairia. Carolyn Iris Byington nasceu em Morristown, Nova Jersey, filha de Robert e Jennifer. Ela também tinha uma irmã chamada Caitlin, e quando Carolyn era criança, ela foi diagnosticada com uma condição médica conhecida como malformação de Chiari. A malformação de Chiari é um distúrbio em que parte do tecido cerebral se projeta para o canal espinhal, geralmente por uma anomalia no formato ou tamanho do crânio. Isso pode pressionar o cérebro e a coluna. Agora, isso também pode causar uma infinidade de sintomas terríveis, mas não está claro exatamente o quanto essa condição realmente afetava a Carolyn no dia a dia. Em 2008, ela fez uma cirurgia bem-sucedida para tratar isso. 3 anos depois, formou-se na Reed High School, em 2011. Depois disso, ela se matriculou na Lafayette College, na Pensilvânia, onde se formou em Relações Internacionais, Antropologia e Sociologia, em 2015. Agora, durante a faculdade, Carolyn também fez intercâmbio no Japão e na Alemanha, e isso fazia todo sentido para ela, porque ela tinha um grande amor por viagens e por conhecer o mundo além do lugar onde cresceu. Ela amava música e fazia trabalho voluntário na Sociedade Americana do Câncer e na Junior League of Greater Princeton. As pessoas que conheciam Carolyn a descreviam como calorosa, otimista, generosa e cheia de vida. Ela era o tipo de pessoa que planejava as atividades em família e as viagens da família. Essa era sua especialidade. Muito próxima da família, com amizades fortes, ela construía uma vida que parecia combinar com ela. Cerca de 1 ano depois de se formar na faculdade, porém, Carolyn começou a trabalhar como gerente de projetos de pesquisa de mercado, em uma empresa chamada Engine. Esse seria o momento em que a vida dela mudaria para sempre, mas não como ela esperava. Carolyn estava indo bem aqui. Ela tinha um emprego estável, estava sendo promovida e, fora do trabalho, ainda encontrava tempo para todas as coisas que amava. Tudo na vida dela parecia estar avançando. Mas bem perto dessa vida normal, algo mais estava se formando silenciosamente. E em uma tarde, isso finalmente viria à tona. O dia 10 de junho de 2019 começou como um dia comum de trabalho para Carolyn. Na época, ela vivia no condomínio Hunter's Glen, na Plainsboro Road, em Nova Jersey. Naquela manhã, ela se levantou, preparou o café da manhã, se arrumou e foi trabalhar como sempre. Ela não levou o almoço de casa naquele dia porque já tinha planejado ir para casa durante o intervalo do almoço. Ela costumava almoçar perto ou no escritório, mas nesse dia quis ir para casa, almoçar e resolver tarefas antes de voltar. A manhã foi comum. Na hora do almoço, ela saiu do escritório e percorreu cerca de 10 quilômetros até seu apartamento. Inicialmente, nada disso parecia estranho. As pessoas sempre saem do trabalho para almoçar. Mas então o almoço acabou e Carolyn não voltou. Então deu 15 horas e ainda nada. Nessa altura, os colegas de trabalho começaram a notar. Já fazia tempo que Carolyn saiu, mas ninguém queria pensar no pior. Talvez ela só tenha se atrasado com algum compromisso ou tido problemas com o carro. Talvez alguma coisa pequena tenha atrasado ela, mas quando o relógio marcou 16 horas, a preocupação virou medo de verdade. Carolyn não estava apenas atrasada, ela tinha perdido toda a segunda metade do expediente sem avisar. Colegas de trabalho ligaram e mandaram mensagens, mas nunca tiveram resposta. Se estivesse atrasada, avisaria, se ocupada, retornaria a ligação quando pudesse. Mas não houve nada, nenhuma explicação, nenhuma atualização e nenhuma resposta. Esse silêncio era importante, pois não era típico da Carolyn, que nunca sumia sem avisar. Então, depois de esperar e tentar entrar em contato com ela, os colegas de trabalho da Carolyn decidiram que precisavam de ajuda e contataram a polícia, solicitando uma verificação para saber se ela estava bem em seu apartamento. Nesse ponto, eles já estavam pensando nas piores possibilidades. Estavam preocupados que ela pudesse estar machucada, talvez presa em algum lugar, doente ou de alguma forma incapaz de acessar o telefone. Eles buscavam explicação lógica para algo que já não parecia lógico. A polícia recebeu o endereço de Carolyn e foi ao complexo de apartamentos. E nem mesmo eles esperavam se deparar com algo catastrófico, mas como eles estavam enganados. Veja, Carolyn foi vista viva naquela manhã e não estava desaparecida há dias, mas apenas algumas horas. Todos que a viram disseram que ela parecia normal, sem sinais de medo ou comportamento estranho.
Ela só foi almoçar em casa e nunca mais voltou. Quando os policiais chegaram à porta dela, tudo parecia normal. Eles bateram, mas ninguém respondeu. Eles esperaram e tentaram novamente, mas ainda assim não houve resposta. Antes de entrar, os policiais checaram o entorno do apartamento, conversaram com pessoas próximas e vizinhos confirmaram que Carolyn chegou e entrou em casa. A pergunta mudou. Carolyn chegou ao apartamento, mas por que não abria a porta? Ela estava ferida? Ela estava presa de algum modo? Ou algo ocorreu no breve intervalo entre sua entrada e a chegada da polícia? Os policiais conseguiram entrar no apartamento, provavelmente arrombando a porta. Ao entrarem, entenderam por que ela não havia respondido. Isso porque, assim que eles abriram a porta, ela estava no chão, imóvel e gravemente ferida. Os paramédicos foram chamados, mas já era tarde demais. Carolyn Byington, de 26 anos, havia falecido. Logo ficou claro que não era uma emergência médica ou acidente doméstico. Ela não tinha simplesmente caído nem batido a cabeça por engano. Ela havia sido assassinada. E o que começou como uma verificação de bem-estar rotineira, instantaneamente se tornou uma investigação de homicídio. A polícia precisava descobrir quem esteve no apartamento de Carolyn, por que estavam lá e por que ela nunca passou da própria porta de entrada. Após ser declarada morta, seu corpo foi para a autópsia e a polícia notificou a família. Para os pais e entes queridos dela, essa notícia era impossível de processar. Naquela manhã, Carolyn estava viva, trabalhando e seguindo seu dia normalmente, mas horas depois, eles estavam sendo informados de que ela havia sido morta dentro de sua própria casa. Eles não entendiam. Tinham todas as perguntas possíveis. Quem fez isso? Por que a Carolyn? Como isso ocorreu em pleno dia, num local considerado seguro? Os investigadores inicialmente pensaram que Carolyn poderia ter interrompido um assalto. À primeira vista, essa teoria fazia sentido. A pessoa chega em casa inesperadamente durante o almoço, um invasor está dentro, ocorre uma confrontação, mas quanto mais a polícia analisava o apartamento, menos essa teoria se sustentava. Não havia sinais de arrombamento, nada de valor parecia ter sumido. Dinheiro, joias, eletrônicos, tudo ainda estava lá. Se alguém tivesse invadido para roubá-la, parecia ter saído sem levar justamente as coisas que um ladrão normalmente gostaria de pegar. Isso mudou a investigação para um rumo muito mais perturbador, porque se não foi um roubo, então o motivo era muito mais difícil de entender. E se a porta não foi arrombada, então o próprio acesso passou a fazer parte do mistério. Ou Carolyn deixou a pessoa entrar, ou ela encontrou outro modo de entrar. E se não houve arrombamento, então quem fez isso pode ter tido acesso ao apartamento da Carolyn sem que ela soubesse. A autópsia revelou que os ferimentos de Carolyn correspondiam a um ataque frenético. A cena ficou mais perturbadora porque os ferimentos indicavam o uso de mais de um objeto. Parecia que o agressor usou o que estivesse disponível naquele momento para dominá-la. Esse detalhe fez os investigadores considerarem outra possibilidade. Talvez o assassino não esperasse que Carolyn chegasse. Talvez alguém já estivesse no apartamento quando ela entrou. Mesmo que não fosse um possível assaltante. Carolyn ainda usava roupas de trabalho e sua bolsa estava próxima. Pelo local em que foi encontrada, parecia que mal tinha passado da porta antes do ataque. A polícia tinha pistas, mas nenhuma apontava claramente para uma única pessoa. Eles investigaram a vizinhança, falaram com testemunhas e tentaram reconstruir cada minuto em torno do momento em que Carolyn chegou em casa. Assim, descobriram algo importante. Vizinhos, inclusive um do andar de baixo, disseram ter ouvido gritos de mulher no apartamento de Carolyn por volta da 1 da tarde. Eles também descreveram sons que pareciam móveis pesados sendo arrastados, e o horário era crucial porque batia bem com o momento em que Carolyn teria chegado em casa para almoçar. Mas isso não identificou o agressor, porém indicou aos investigadores que algo violento aconteceu quase imediatamente depois que Carolyn entrou pela porta. A polícia coletou evidências de DNA no apartamento, o que foi crucial, pois, ao ligar o DNA à pessoa certa, teriam uma chance de efetuar uma prisão. Os investigadores analisaram suspeitos e compararam amostras. Mas um por um, os nomes foram descartados. O DNA não correspondia às pessoas que eles estavam investigando. E cada vez que outra possibilidade era descartada, o caso ficava ainda mais frustrante.
E havia outro problema também. A área ao redor do apartamento da Carolyn não tinha muita cobertura de vigilância. E em um caso como esse, até mesmo uma câmera pode mudar tudo. Um carro passando, uma placa de carro, alguém caminhando até um prédio ou um registro de horário. Qualquer detalhe podia ajudar a polícia a restringir a linha do tempo. Mas com muito poucas imagens disponíveis perto da casa dela, os investigadores tiveram que depender fortemente de depoimentos de testemunhas, dados de telefone e comportamentos que, em retrospecto, passaram a parecer suspeitos. Por um tempo, parecia que o caso estava andando devagar, se é que estava andando. Os investigadores tinham evidências, mas não uma resposta. Nenhuma resposta. Eles tinham uma linha do tempo, mas não um rosto. Havia uma cena violenta, mas nenhum motivo claro para Carolyn ser alvo. Então surgiu uma pista sobre de onde Carolyn saiu naquela tarde, seu trabalho, Engine. Veja, a morte de Carolyn devastou o escritório. Seus colegas de trabalho foram os primeiros a notar algo errado, pois conheciam Carolyn o bastante para saber que seu silêncio não era comum. Agora eles sabiam por que ela não atendeu ligações nem respondeu mensagens. Todos na Engine conheciam ela, e ela estava na empresa há quase 3 anos, tendo recebido várias promoções nesse período. Ela era querida e respeitada. Agora o escritório dela estava apavorado. Mas, conforme as pessoas repassavam o dia na cabeça, um detalhe começou a se destacar. Carolyn não foi a única a sair do escritório naquele dia, quase no mesmo horário. Outra pessoa também tinha saído. E depois que Carolyn foi encontrada morta, o comportamento dessa pessoa começou a levantar muitas suspeitas. Durante a investigação, a polícia recebeu uma ligação de alguém do trabalho da Carolyn, o que imediatamente causou preocupação. Segundo quem falou com a polícia, outro funcionário da Engine saiu para almoçar quase ao mesmo tempo que Carolyn e agora estava agindo estranho. Isso chamou a atenção dos investigadores. Ainda não era prova, mas em um caso onde a linha do tempo era crucial, a coincidência não podia ser ignorada. Esse funcionário era Kenneth Saul, de 30 anos. Kenneth trabalhava como contador na Indian, e ele havia começado na empresa mais ou menos na mesma época que Carolyn. Para quem o conhecia, Kenneth não parecia suspeito. Casado, com uma filha bebê, era visto como quieto, amigável e discreto. Ele se casou com a namorada do ensino médio e moravam em Lindenwold, a 1 hora de distância. Após o assassinato de Carolyn, Kenneth mudou. Ele não demonstrava tristeza ou abalo como os colegas esperavam. Ele parecia nervoso, talvez até assustado, quase como se estivesse esperando que algo acontecesse. E então, ele começou a fazer perguntas estranhas sobre a investigação. Em particular, ele parecia interessado em saber se provas circunstanciais poderiam resultar em uma prisão. Ele mencionava o caso em conversas que nem eram sobre Carolyn, e quanto mais ele falava, mais as pessoas reparavam nele. O luto se manifesta de várias formas. O choque pode parecer estranho. Pessoas agem diferente após traumas. Mas o comportamento de Kenneth era mais que estranho. Parecia que ele testava até onde a polícia tinha chegado. Mas logo, colegas de trabalho e a polícia perceberam algo. Kenneth saiu do escritório para almoçar poucos minutos antes de Carolyn naquele dia. O que chamou a atenção dos colegas foi que, ao voltar, ele usava uma camisa diferente da que vestia mais cedo. Na época, isso pode não ter parecido relevante. Pessoas trocam de camisa, derrubam coisas e sempre tem explicações para esses detalhes. Mas depois que Carolyn foi morta, detalhes comuns deixaram de parecer comuns. Então, um colega de trabalho percebeu outra coisa. Após a morte de Carolyn, Kenneth parecia ter ferimentos nas mãos e nos nós dos dedos, o que chamou atenção, pois ele não trabalhava manualmente, mas sim em escritório e com computador. De onde vieram todas essas marcas no intervalo do almoço? Neste ponto, os investigadores já tinham vários detalhes apontando para a mesma direção. Kenneth saiu por volta do mesmo horário que Carolyn. Ele voltou tarde, trocou de roupa e tinha ferimentos nas mãos. De repente, ele fez perguntas bem específicas sobre a investigação. A polícia o chamou para depor e ele logo admitiu conhecer Carolyn e que trabalhavam juntos. Ele admitiu ter saído para almoçar naquele dia, mas afirmou nunca ter estado perto do apartamento da Carolyn. Ele disse que mexia no próprio carro perto de um parque, próximo ao escritório. Mas essa explicação criou outro problema. Colegas afirmaram que Kenneth contou outra versão a eles.
Disseram que Kenneth contou ter levado o carro ao mecânico após o almoço, por isso voltou tarde e atrasou a reunião. Agora a polícia tinha versões diferentes. Kenneth consertava o carro sozinho perto de um parque? Era mesmo um mecânico? Ou a história do carro era só desculpa para o que realmente ocorreu? Os investigadores desconfiavam, mas ainda faltava uma prova mais forte. Kenneth foi liberado, mas antes deu voluntariamente uma amostra de DNA à polícia. Enquanto aguardavam o resultado, seguiram investigando. Eles analisaram os dados de localização do celular e também encontraram imagens de uma câmera veicular de uma viatura policial que estava na área próxima ao apartamento de Carolyn. Foi aqui que o caso realmente ganhou forma. E essas imagens mudaram tudo, porque um carro com a mesma marca e cor do veículo de Kenneth apareceu perto do apartamento de Carolyn na hora do assassinato. E esse era o mesmo carro com o qual Kenneth disse que estava lidando durante o almoço. Se o carro dele estava supostamente quebrado ou na oficina, por que foi visto dirigindo perto do apartamento da Carolyn? Os dados das fotos confirmaram isso também. O celular do Kenneth o localizou em Plainsboro no momento da morte de Carolyn, e sua história começou a desmoronar. E então os resultados do DNA chegaram, e o DNA encontrado na cena do crime correspondia ao do Kenneth. A polícia já sabia que ele mentia, esteve na área, deixou o DNA na cena e tanto o carro quanto o celular dele estavam no bairro. Não havia como negar nada disso. Mas a grande questão permanecia. Por que Kenneth Sell estava no apartamento de Carolyn Byington em primeiro lugar? E por que ele tirou a vida dela? A resposta para todas essas perguntas da polícia era mais perturbadora do que todos esperavam. Quando a polícia pressionou Kenneth sobre por que estava no apartamento de Carolyn, ficou claro que, aos olhos de Kenneth, havia algo além de uma relação de colegas de trabalho. Ele disse aos investigadores que estava intrigado por Carolyn, mas o que ele fez foi muito além de interesse ou até mesmo atração, e foi uma completa invasão de toda a vida de Carolyn. Tudo começou meses antes do assassinato, quando Kenneth obteve as chaves do apartamento de Carolyn. Enquanto ela estava distraída ou não prestava atenção ou algo assim, ele as roubou, fez cópias e depois as devolveu sem que ela sequer percebesse o que havia acontecido. A partir desse momento, o apartamento de Carolyn deixou de ser um lugar privado, mesmo que ela não tivesse motivo para saber disso. Kenneth passou a usar a chave copiada para entrar no apartamento dela nos intervalos do almoço. E, uma vez lá dentro, ele instalou câmeras escondidas em vários cômodos da casa dela. Tudo isso para poder espioná-la sem que ela soubesse. Essa parte do caso é assustadora porque, para Carolyn, nada havia mudado. Sua chave ainda abria a porta e o apartamento parecia igual. Não havia sinais evidentes de que alguém entrara ou saíra enquanto ela estava fora. Ela estava vivendo sua vida normal, indo trabalhar, vendo a família, fazendo planos e voltando para casa, para um lugar que deveria pertencer somente a ela. Mas Kenneth havia transformado secretamente a casa em um lugar para observá-la. Baseando-se em tudo o que foi relatado, Carolyn não sabia que Kenneth tinha interesse por ela, muito menos a ponto de invadir sua casa. E isso torna o último dia ainda mais assustador, porque Carolyn não entrou apenas em um apartamento. Ela se viu diante de um segredo que Kenneth vinha escondendo dela há meses. E esse segredo a colocou na posição mais perigosa. Ela não estava diante de um invasor. Ela estava diante de alguém cujo esquema inteiro dependia de Carolyn nunca descobrir a verdade. E agora, ela tinha acabado de cair na armadilha desse monstro. No dia 10 de junho de 2019, Kenneth cometeu um erro que expôs tudo. Ele saiu do trabalho no almoço e foi ao apartamento de Carolyn, aparentemente para instalar mais câmeras escondidas. Ele usou aquela chave copiada para entrar, assim como já havia feito antes, mas dessa vez, Carolyn também decidiu que iria para casa almoçar nesse dia. Se Kenneth sabia dessa possibilidade ou apenas errou o cálculo, Carolyn chegou enquanto ele ainda estava lá. Ele ouviu a porta, ouviu a fechadura e naquele momento soube que estava prestes a ser pego pela mulher que vinha perseguindo. Então Kenneth se escondeu atrás da porta da frente, mas não havia para onde ele ir. Quando Carolyn entrou e se virou para fechar a porta, ela ouviu seu colega de trabalho parado dentro do seu apartamento, sem ser convidado. Com a verdade supostamente exposta, Kenneth não fugiu. Ele não confessou e não aceitou que suas próprias ações finalmente o haviam alcançado. Ele atacou Carolyn,
e os investigadores acreditam que usou itens trazidos para toda aquela questão das câmeras, além do que estivesse disponível para dominá-la. A vida de Carolyn acabou porque Kenneth não queria que ela o denunciasse. O homem que trabalhava no mesmo local que ela a observava de longe copiou suas chaves, entrou em sua casa, a gravou secretamente e a matou quando ela descobriu a verdade. Depois, Kenneth fugiu do apartamento, trocou por roupas limpas e voltou ao trabalho tentando agir como se só tivesse saído para resolver um problema no carro. Mas as peças já estavam lá. A linha do tempo, a camisa trocada, os ferimentos, os dados do telefone, as imagens da viatura, o DNA, tudo apontava para ele. Em agosto de 2019, Kenneth Sell foi acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Carolyn Byington e recusou um acordo com a promotoria. Mas ele não recusava por ter defesa forte ou pensar em confessar. Em vez disso, enquanto estava na prisão, Kenneth elaborou um novo plano e, de alguma forma, era ainda pior. Veja, ele conspirou com outros detentos para que outro crime fosse cometido de forma parecida com o assassinato de Carolyn. A ideia era que, se outra pessoa fosse atacada de forma semelhante, isso levantaria dúvidas sobre se Kenneth era mesmo o assassino. Ele até ajudou a criar bilhetes de confissão falsos e detalhou como o crime planejado deveria ser executado. O plano não foi realizado porque um dos detentos contou tudo à polícia. Desde então, a situação de Kenneth piorou ainda mais. Por fim, ele se declarou culpado de todas as acusações contra ele. No final das contas, ele foi condenado a 55 anos de prisão, mas todos nós sabemos que bom comportamento pode ajudar muito. E embora 55 anos pareça uma sentença razoável, ele provavelmente sairá em metade desse tempo. Essa é a realidade assustadora do sistema de justiça americano. O que torna o caso da Carolyn ainda mais assustador é que ela só seguia sua rotina, voltando para casa para almoçar. Ela não andava com más companhias, nem namorava alguém secretamente mal, e não fez nada para que alguém não gostasse dela. Ela só estava vivendo a vida dela. Pelo que entendi, ela mal conhecia Kenneth, e certamente não o bastante para suspeitar que ele invadia sua casa repetidamente, filmando-a em momentos íntimos. Até onde ela sabia, estava apenas vivendo sua vida privada como sempre. Mas esse homem, ele estava lá nos bastidores o tempo todo, esperando, observando e calculando. A vida de Carolyn era completamente normal até que de repente deixou de ser. E quando ela finalmente se deparou com a verdade do outro lado da própria porta de casa, Kenneth Sell fez questão de que ela nunca tivesse a chance de contar a ninguém. Só existem duas maneiras de alguém desaparecer. Ou elas planejaram isso ou algo as impediu. Porque as pessoas não simplesmente somem, não no meio do dia, não no próprio bairro e definitivamente não durante uma caminhada curta. Mas Jason Jokovsky sumiu. Ele saiu de casa para ir trabalhar, caminhou por um trajeto que conhecia de cor e em algum lugar entre a porta de casa e uma escola a poucos minutos dali, ele desapareceu. Parecia que ele entrou em um vazio e nunca mais saiu. E o que torna esse caso tão perturbador é que o que quer que tenha acontecido com Jason aconteceu rápido e de forma tão discreta que ninguém viu nada. Jason Jokovsky não simplesmente desapareceu. Era exatamente o tipo de pessoa que você esperaria ver de volta em casa, quieto, responsável e sempre disposto a ajudar os outros. Às vezes, mais do que deveria. E esse é o detalhe que importa, porque se alguém como Jason desaparece sem deixar rastros, isso levanta uma questão muito mais sombria. Alguém se aproveitou disso? Jason Jokovsky nasceu em Grand Island, Nebraska, filho de James e Kelly Jokovsky. Ele era um garoto inteligente com um sonho muito específico. Ele queria ser DJ. Ele até trabalhou na rádio local, onde era conhecido como JJ the DJ. E segundo todos, ele adorava isso. Jason tinha uma deficiência de aprendizagem, processando informações mais devagar que a maioria, principalmente em situações caóticas ou com distrações. Mas ele nunca deixou que isso o definisse, e não era como se ele precisasse de ajuda para se vestir ou algo assim. Ele só demorava um pouco mais do que os outros para entender as coisas, o que é perfeitamente razoável. Mas as pessoas se lembram dele por algo completamente diferente. Jason tinha um conhecimento quase obsessivo sobre estatísticas esportivas, do tipo que conseguia citar fatos, nomes e números como se fosse algo natural para ele. Segundo sua família, ele tinha uma memória incrível para isso.
Ele também estava trabalhando em um restaurante Fazoli's local em Omaha, tentando economizar dinheiro para que pudesse um dia voltar para a faculdade depois de ter sido forçado a desistir por causa de dificuldades financeiras. Não era onde queria estar a longo prazo, mas sua vida também não desmoronava. Ele tinha um plano, um rumo, e tinha pessoas que se importavam com ele. Por isso, o que aconteceu em seguida não faz absolutamente nenhum sentido, porque um dia, Jason saiu para o trabalho e simplesmente nunca mais voltou. Era 13 de junho de 2001 e Jason foi visto pela última vez saindo de sua casa na 48 com a Pinckney Street, no bairro Benson, em Omaha. Na época, ele morava com os pais e recebeu uma ligação do Fazoli's, perguntando se queria trabalhar horas extras por volta das 10h30 da manhã. Naquele momento, Jason não tinha nenhum plano, então ele disse sim e se preparou para o trabalho. Não sei se já disse, mas Jason normalmente trabalhava à noite no restaurante, porém, essa era uma ótima oportunidade que ele não quis perder. Então ele saiu pela porta da frente, puxou as lixeiras da calçada e foi para a Benson High School. Agora, eu sei que isso pode parecer estranho, mas o motivo de ele ter ido para a escola foi porque o carro dele estava na oficina para consertos. E ele tinha combinado de encontrar um amigo que iria se encontrar com ele na escola e depois levá-lo ao trabalho a partir dali. Agora, para colocar as coisas em perspectiva, o Fazoli's ficava a cerca de 6 quilômetros da casa do Jason, e ele estava mais do que disposto a simplesmente caminhar essa distância até o trabalho. No fim, Teresa, colega de trabalho, ajudou e se ofereceu para levá-lo ao restaurante. Jason já avisara seus pais desse plano. Kelly também ficou aliviada por ele não precisar caminhar tanto até o trabalho, ainda mais sem carro. Seu senso de direção, para ser honesto, era ruim. Esse era o plano, e Jason seguiu seu caminho. Mas na Benson High School, os minutos passaram e Jason não se encontrou com Teresa. Já eram 11h45 nesse momento, e Jason tinha saído de casa por volta das 10h45. Isso era muito tempo para uma simples caminhada de 8 quarteirões. Ele deveria ter chegado em até 20 minutos mesmo se parasse para cheirar as flores. Bem, depois de esperar mais alguns minutos e ainda sem sinal de Jason, Teresa fez a próxima coisa mais óbvia. Ela ligou para a casa dos Jokovski. Na casa, o irmão mais novo de Jason, Michael, atendeu o telefone e, inicialmente, fingiu ser o Jason, coisa típica de criança. A princípio, Teresa ficou confusa, mas logo percebeu que Amy estava ao telefone e não era Jason, e sim seu irmão mais novo. Ela explicou o quanto estava ansiosa e preocupada com Jason por ele não ter aparecido. Então, Michael confirmou que viu Jason sair de casa quase imediatamente depois de receber aquela ligação do Fazoli's. Já fazia quase 1 hora desde que ele saiu de casa e ainda não tinha encontrado Teresa na escola. Depois de tanto tempo, onde ele estaria? Bem, ninguém sabia naquele momento, mas logo o pânico começou a tomar conta quando escureceu e Jason ainda não tinha voltado para casa. Ele também não foi trabalhar. Agora, não estou dizendo que faltar ao trabalho seja algo tão estranho assim. Imprevistos de última hora podem acontecer e a pessoa não aparecer. Mas, se fosse algo urgente, ele teria avisado Teresa para que ela não ficasse esperando. Além disso, ele não falou com os pais nem com o trabalho. Simplesmente sumiu e ninguém teve notícias dele desde que saiu de casa. Bem, as horas passaram e agora já fazia quase 24 horas um dia inteiro depois, e ainda não havia sinal de Jason. Agora, os pais dele ficaram muito preocupados. Mas eles precisaram deixar passar esse período de 24 horas antes de sentirem que podiam registrar o desaparecimento de Jason, que era adulto, e foi isso que eles fizeram. Então, a polícia registrou o boletim e fez as perguntas de praxe. Mas você sabe como casos assim são. Eles não começaram a busca imediatamente e trataram Jason como alguém que tinha fugido. A família de Jason estava se sentindo sem esperança nessa situação, principalmente porque a polícia não estava fazendo buscas imediatas por ele, nem seguindo o protocolo. A mãe de Jason ficava sentada ao lado do telefone o dia todo, todos os dias, na esperança de qualquer sinal. Ela não tirava os olhos da porta da frente. Ela estava com medo pelo filho. Nas próprias palavras dela, ela se sentia entorpecida e achava que não ficaria bem de novo até ver Jason pessoalmente. A polícia de Omaha levou 10 dias para realmente começar a levar o desaparecimento dele a sério e parar de tratá-lo como um jovem rebelde que só queria fugir de tudo.
Mas a questão é que Jason não tinha nenhum motivo para fugir. Ele estava prestes a começar um novo emprego, e esse emprego oferecia um programa de bolsas de estudo, o que significava que ele finalmente poderia retomar seus estudos universitários, que haviam sido interrompidos devido a dificuldades financeiras. A vida dele estava melhorando. Quero dizer, claro, não era o ideal naquele momento, já que ele tinha abandonado a faculdade, mas havia uma luz no fim do túnel. Então, por que ele simplesmente largaria tudo o que estava prestes a começar e iria para outro lugar? E para onde ele iria? Bem, outro detalhe muito estranho é que ele nunca pegou o carro dele na oficina, nem buscou nenhum dos seus salários no Fazoli's. Os pais dele foram várias vezes à delegacia nesses 10 dias e insistiram para que a polícia começasse a buscar o filho desaparecido, que claramente não tinha fugido. Bem, finalmente, depois desses 10 dias, a polícia cedeu e em 23 de junho de 2001 foi realizada uma busca no bairro pela polícia. Os policiais utilizaram todos os recursos disponíveis, buscas a cavalo, aéreas em áreas arborizadas e com tecnologia de infravermelho. Tudo foi usado na esperança de encontrar Jason ou qualquer pista de seu paradeiro. Mas o elefante na sala era o fato gritante de que a polícia deixou muito tempo passar em nome do protocolo antes mesmo de começar a procurá-lo seriamente. Ele poderia estar em qualquer lugar, até mesmo em um país completamente diferente agora. A polícia revistou o trajeto feito por Jason no dia em que foi visto pela última vez. Mas não havia sinal de nada. Jason basicamente desapareceu e sumiu completamente. A polícia chegou a conversar com Teresa. Embora não suspeitassem dela, investigavam todas as pistas disponíveis na época. Também falaram com empregadores e colegas para saber se havia algo suspeito sobre ele antes do desaparecimento. Mas não havia nada. Se algo incomodava Jason, ele não demonstrou. Colheram depoimentos de todos. Mas o caso logo chegou a um beco sem saída. 11 dias depois, era 24 de junho, aniversário de 20 anos do Jason. Mas não havia nada para comemorar. O que deveria ter sido um marco feliz e memorável para Jason e sua família foi tudo, menos isso. 11 dias antes do seu aniversário, um jovem desapareceu. E não havia nada que realmente levasse a polícia na direção certa. Como em todo caso de desaparecimento, foi criada uma linha de denúncias e a polícia investigava todas as pistas confiáveis. A polícia, assim como a família de Jason, dependia muito do público para que qualquer pessoa procurasse a polícia com qualquer informação que tivesse. As câmeras de vigilância da escola foram verificadas, mas a polícia não viu Jason chegando. A câmera da escola também foi o motivo pelo qual Teresa foi inocentada de qualquer suspeita persistente por parte da polícia. Veja, ela foi a última pessoa a ter contato com Jason, e ele deveria se encontrar com ela. Mas quando as imagens da escola foram reveladas, Teresa ficou tão surpresa com a ausência de Jason quanto todo mundo. Ela realmente estava esperando por Jason no colégio, e não poderia ter tido qualquer envolvimento no desaparecimento dele. Então, uma coisa era certa. Algo aconteceu com Jason no caminho para a escola. Eles não sabiam o que, mas precisavam descobrir. Nos dias seguintes, a polícia fez buscas em grandes locais públicos, como o Mahoney State Park. Uma dica levou a polícia ao parque, já que, segundo quem informou, Jason frequentava o local. No entanto, nada foi encontrado. Não havia pistas, evidências ou sinais de que ele esteve naquela área. Toda a comunidade estava apavorada naquele momento. Já fazia semanas desde o seu desaparecimento e simplesmente não havia nada. Cartazes estavam por toda parte. Na igreja que ele frequentava quase todos os dias e onde era voluntário, só conseguiram amarrar fitas amarelas em árvores e postes para lembrar Jason. Todos só esperavam e rezavam para que Jason ficasse bem. Mas de repente ainda mais tempo passou. E com o passar do tempo, todos começaram a especular. A essa altura, rumores e teorias começaram a circular. A primeira teoria, que quase ninguém acredita, é que Jason fugiu de casa. Ele estaria sob algum tipo de estresse. A vida dele estava saindo dos trilhos depois que ele largou a faculdade e não tinha dinheiro para seguir seus sonhos acadêmicos. Então, ele simplesmente fugiu de tudo. Há alguns motivos pelos quais as pessoas não acreditam nessa teoria. Jason estava totalmente despreparado para fugir, levando apenas cerca de $100 quando foi visto pela última vez. Ele não levou nada com ele e ainda deixou o carro, que na minha opinião é essencial para quem quer fugir. Se não tem dinheiro para ônibus ou trem, precisa ao menos de um carro.
Jason realmente não tinha, só levou as roupas de trabalho. Pessoalmente, não acredito que alguém fuja usando roupa de trabalho. O cara só ia trabalhar. Se fosse fugir, não precisaria de outra camisa? As roupas dele ainda estavam em casa e ele nem preparou mochila para fugir. E ele realmente não deu a entender para ninguém que estava cansado ou de saco cheio de alguma coisa e queria simplesmente levantar e ir embora assim, numa quarta-feira qualquer. Além disso, Jason amava a família dele. Ele sempre colocava a família e as pessoas que amava em primeiro lugar. Ele desligava o telefone com os amigos para pôr o irmão na cama à noite. Se isso não prova que ele amava a família, não sei o que prova. Ele não parece alguém que gostaria de ver família e entes queridos preocupados com seu desaparecimento. Não faz sentido. Mas esse é o problema desse caso todo. Nada disso faz sentido. Muitos acreditam que, indo a Benson High School para ver Teresa, Jason foi tragicamente atropelado. Agora, essa teoria está associada a outra. O acidente poderia ter ocorrido de duas formas. A primeira é improvável, mas apenas me ouça. Acredita-se que Jason teve ferimentos na cabeça e possivelmente ficou amnésico. Sei que é bem improvável e muito debatido na internet se isso é verdade, mas é com essa hipótese que estamos lidando. Essa teoria especula que Jason ainda está vivo, mas como ele agora tem amnésia, ele está em outro lugar, possivelmente a vários estados de distância, e ninguém sabe onde ele pode ser encontrado porque ele nem sabe quem ele é. Mas o outro lado dessa mesma teoria do acidente trágico é bem sombrio. Acredita-se que, se Jason não tem amnésia, o acidente provavelmente causou sua morte. E com medo de ser pego pela polícia, o motorista do veículo simplesmente se livrou do corpo de Jason em tempo recorde. Agora, essa teoria também tem algumas falhas questionáveis. Por exemplo, era plena luz do dia. Como alguém não veria esse acidente acontecendo do lado de fora de sua casa ou comércio enquanto ele caminhava por ali? O trajeto que Jason fez era cercado de casas e outras propriedades, então a possibilidade de ninguém ter visto algo assim acontecer é meio inacreditável. Além disso, pelo que sei, acidentes não costumam ser silenciosos. Há muita agitação, principalmente se o incidente ocorre em local com muitas casas dos dois lados. É estranho que ninguém tenha visto ou ouvido um carro atropelando ele. O motorista ou agressor precisou agir rápido para colocá-lo no carro, lidar com a situação e eliminar as evidências. E ainda fugir antes que alguém saísse de casa para testemunhar, simplesmente parece improvável. Mas a outra teoria, aquela em que a maioria das pessoas está começando a acreditar, é a teoria do sequestro. Essa teoria especula que Jason foi atraído para a casa ou o carro de alguém enquanto ia para o colégio e que ele foi sequestrado e mais tarde tragicamente morto. Na verdade, o Departamento de Polícia de Omaha agora registrou o caso de Jason como homicídio, então talvez eles estejam certos quanto a isso. Mas a grande questão é, por que o Jason em particular? A região onde Jason morava era conhecida pelo trabalho sexual e crimes relacionados. Então, especula-se que esse pode ter sido o fim trágico da vida do Jason, mas não sabemos ao certo. Parte o coração imaginar que, se for o caso, Jason perdeu a vida apenas indo ao trabalho, algo que fazia quase diariamente. Era apenas um dia comum para ele, e isso é incrivelmente triste. Mesmo essa teoria tem outros ângulos. Um deles é que Jason foi sequestrado em um carro. Jason era conhecido por ser gentil, confiável e prestativo até demais. Por isso, não seria estranho ele parar para ajudar quem pedisse. Também se especula que talvez ele tenha sido atraído para o carro de alguém sob falsos pretextos, e então foi sequestrado antes de tirarem sua vida mais tarde. Alguns acreditam que ele pode ter sido atraído para a casa de alguém. Ele poderia ter sido atraído para a casa de qualquer pessoa ao longo desses 8 quarteirões, com alguém pedindo que consertasse algo na casa ou algo parecido, e então pode ter sido incapacitado. Mas é o seguinte, teria sido praticamente impossível derrubar Jason se ele estivesse atento. Ele era um cara grande e alto, e sabia se proteger. Então, a menos que ele estivesse em uma situação em que pudesse baixar a guarda facilmente e virar as costas sem esperar perigo, teria sido difícil para o agressor dominá-lo apenas pela força. Essa teoria também leva a um cenário hipotético muito estranho e assustador. E se tivesse sido alguém que conhecia Jason? Afinal, como saberiam que ele tinha um coração de ouro e confiava em qualquer pessoa em apuros? De novo, talvez eu esteja interpretando demais, mas se isso foi feito por alguém que o conhecia, é ainda mais sombrio pensar nisso.
É assustador que qualquer um possa se aproveitar da bondade e confiança de alguém assim. Não se sabe se a polícia verificou todas as casas na rota feita por Jason e onde foi visto pela última vez, pois nenhuma informação foi divulgada até agora. Agora, havia muitos criminosos graves morando no mesmo bairro que Jason. Então, é possível que Jason tenha sido vítima dessa rede criminosa. E, novamente, não está claro se essa teoria tem algum fundamento, mas neste momento, teorias são tudo o que temos. Por fim, uma teoria envolvendo valentões também é amplamente discutida entre os usuários da internet. Quando Jason estava na escola, sofreu bullying por sua deficiência de aprendizagem. Suspeitou-se que os valentões de Jason estivessem ligados ao seu desaparecimento e morte. Mas também vale mencionar que Jason estava fora da escola desde 1999. De acordo com sua mãe, Kelly, ninguém o incomodava depois desse período. Se alguém estivesse implicando com ele, não contou aos pais, o que seria estranho, pois sempre compartilhavam tudo. Até o momento, Jason Joukowsky ainda não foi encontrado, nem com vida, nem o corpo dele. Já se passaram 2 décadas e meia desde que Jason saiu de casa para trabalhar em um turno matinal e ele não chegou ao Fazoli's. Além disso, ele não voltou para casa. Os investigadores do caso Jason acreditam que houve crime, mas 25 anos depois ainda não têm respostas, suspeitos ou pessoas de interesse. Acredita-se que ele foi sequestrado ali, por um vizinho ou alguém de carro, e seu destino segue desconhecido até hoje. O Departamento de Polícia de Omaha segue investigando o caso, mesmo após tantos anos. O mais trágico é que a família de Jason segue sem respostas e sem nenhum encerramento. Eles só podem esperar que o caso do filho seja resolvido e chegue ao fim. E eles ainda vivem todos os dias em agonia e incerteza, nesse vai e vem de esperança e desespero, tentando encontrar respostas para perguntas que os deixaram perplexos em junho de 2001. Após o desaparecimento de Jason, seus familiares tomaram diversas medidas para manter o caso em evidência e evitar que outros passem pelo mesmo trauma dos Joukowsky. Kelly e James fundaram o Project Jason, que ajuda famílias com entes queridos desaparecidos a lidar com esses desaparecimentos e a aprender o que fazer para tentar buscar ajuda. A família criou o site independente missingjason.com, numa época em que a internet ainda era relativamente nova. Então, é altamente louvável que a família de Jason tenha se esforçado tanto para aprender algo novo só para criar um site para o filho. Mas falando sobre a internet, em 2005 a Lei Jason também foi aprovada pela legislatura de Nebraska, que fornece um banco de dados estadual online para pessoas desaparecidas. Isso ocorreu graças aos esforços da família de Jason. Kelly também receber o prêmio Volunteer for Victims pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos Eric Holder em 2010, 5 anos após o ocorrido, por apoiar famílias de desaparecidos. O caso de Jason pode ainda não ter sido resolvido. Mas o que a família de Jason está fazendo é manter o nome e o legado dele vivos, e isso é realmente admirável. E eu só espero que eles estejam tão bem quanto possível em momentos como este. É incrível como a família dele, mesmo sem ter encontrado o filho, transformou a tragédia e sua memória em algo importante para outras famílias com entes desaparecidos. E embora eles ainda não tenham conseguido trazer o filho de volta para casa, ainda assim ajudaram a salvar inúmeras vidas e a reunir inúmeras famílias. E no final das contas, isso significa alguma coisa. Ela pensou que foi parada por excesso de velocidade, mas esse foi seu último erro. Após o Natal, uma estudante universitária de 20 anos dirigia para casa à noite por uma rodovia tranquila na Califórnia. Ela passou o dia cuidando do namorado doente e ligou para os pais e disse que estava indo para casa. Mas ela nunca chegou em casa. O carro dela foi achado abandonado no fim de uma rampa escura, com as chaves ainda na ignição. Os pertences dela estavam no carro e seu corpo foi achado sob uma ponte em um desfiladeiro. No começo, a polícia não fazia ideia de quem tinha feito isso, mas então algo assustador aconteceu. Mulheres começaram a ligar, dizendo que tinham sido paradas exatamente no mesmo lugar pelo mesmo homem, sem motivo algum. A pessoa que descreviam não era um estranho. Ele era um policial rodoviário fardado.
Cara Knott, de 20 anos, era estudante da Universidade Estadual de San Diego e cursava educação para ser professora. Durante caminhadas com os pais, ela falava em se formar, trabalhar com crianças e ter sua própria família. Cara era gentil, bondosa e muito amada por todos que a conheciam. Naquele período, ela tinha um relacionamento sério com Wayne Batista. As famílias deles eram bem próximas e costumavam visitar a casa uma da outra com bastante frequência. E para todos, Wayne era o cara certo. A vida de Cara parecia estável, previsível, segura. E então, 2 dias depois do Natal, tudo deu errado. Era o Natal de 1986 e Cara e sua família passaram momentos maravilhosos durante as festas. Todos estavam reunidos para se divertir e o tempo passou voando. Cara, com 20 anos, ou qualquer outra pessoa, na verdade, nunca esperava que aquele seria o último Natal feliz que eles celebrariam juntos. 2 dias depois, em 27 de dezembro, Wayne estava de cama com uma forte gripe. Parece que estava tão mal que nem conseguia sair da cama e tinha febre muito alta. Quando Cara soube, ficou preocupada com ele. Essa era a Cara, sempre cuidando de quem amava e sendo o mais prestativa possível. Então, Cara planejou passar o dia com o namorado e cuidar dele até melhorar. Ela sabia que Wayne provavelmente estava mal e queria companhia, por isso decidiu ficar ao lado dele. Ela disse aos pais que passaria o dia na casa do Wayne, em escondido, e que voltaria à noite. Era algo bem básico e rotineiro para a Cara. Então, seus pais a viram entrar em seu Fusca branco de 1968 e acenaram para se despedir da filha. Agora, as casas de Wayne e Cara ficavam a cerca de 40 minutos de carro ao sul pela Interestadual 15. Isso será importante depois, então guarde essa informação. Cara chegou a escondido e avisou os pais por telefone da casa do namorado. E foi isso. Cara passou o dia com Wayne, ficando ao lado dele, ajudando no que podia, e quando a noite chegou, era hora de Cara voltar para casa. Agora, como essa era a época antes dos celulares, Cara ligou novamente para os pais da casa de Wayne, avisando que estava a caminho. Isso também é algo a se notar sobre Cara. Agora, tenho certeza de que você já deve estar cansado de ouvir isso, mas Cara era bastante pontual. Ela não fazia planos de última hora com ninguém. E se ela dizia que estava indo para casa, pode acreditar que isso estava decidido. Ela realmente iria para casa. Então, os pais de Cara estavam esperando que ela chegasse em casa em cerca de 40 minutos mais ou menos, mas ela não voltou para casa. 40 minutos se passaram, depois mais alguns, 1 hora e depois 1h30. Os pais de Cara já estavam ansiosos. Onde ela estava? Ela já deveria estar em casa, a menos que tenha se envolvido em um acidente na Interestadual 15. Mas isso também não fazia sentido, pois Cara sempre avisava a família se fosse se atrasar ou tivesse algum problema. Se houvesse telefone público perto, Cara já teria ligado para eles explicando por que estava atrasada, mas isso não aconteceu. E a cada minuto que passava, os pais de Cara ficavam cada vez mais inquietos e tinham um pressentimento muito ruim. Então, quando acharam que já tinham esperado o suficiente, a irmã de Cara, Cynthia, e o marido dela, assim como os pais de Cara, pegaram seus carros e seguiram pelo mesmo caminho que Cara fazia para ir até a casa de Wayne. Talvez Cara estivesse parada em algum lugar e precisasse de ajuda. Talvez o carro dela ficou sem gasolina ou com pneu furado. A família Knotts analisava todas as possíveis explicações lógicas para o atraso de Cara. Eles percorreram as estradas procurando Cara ou seu Fusca branco, mas não acharam nada. Enquanto buscavam Cara por conta própria, seu pai Sam também acionou a polícia para registrar o desaparecimento. Mas a polícia usou aquela desculpa de esperar 48 horas e deixou a família desamparada, tendo que procurar a filha sozinha. A mãe de Cara, Joyce, costumava ligar de telefones públicos para hospitais locais, perguntando sobre acidentes ou entradas recentes. Eles estavam tentando de tudo para cobrir todas as possibilidades e procurar por Cara, mas nada aparecia. Ninguém chamado Cara ou com suas características deu entrada no hospital. Não houve registros de acidente com Volkswagen. Nada. Mas a família Knott não desistiu. Eles não pararam de procurar por Cara. Por mais clichê que pareça, isso era totalmente fora do comum para Cara. Ela nunca se atrasava. E a gente ouve isso muito em casos de crimes reais. Mas isso é dito por um motivo. Atrasos inexplicáveis em compromissos importantes ou mudanças inesperadas na rotina são sinais que não devem ser ignorados.
A família Knott e até parentes distantes da Cara buscaram por estradas, caminhos de terra, estacionamentos e canteiros de obras para encontrar Cara ou seu carro. A busca pela Cara continuou durante toda a noite e só chegou ao fim na manhã seguinte, quando a própria família dela fez uma descoberta assustadora. Na manhã de 28 de dezembro, Cynthia, irmã da Cara, e seu marido dirigiam por uma estrada remota quando de repente frearam. Eles viram algo em uma rua sem saída deserta, perto da saída Mercy Road da Interstate 15. Essa estrada levava a uma área escura, suja e remota da Interstate 15, mesmo caminho que Cara usava para ir à casa de Wayne. Ao se aproximar, o casal viu um carro branco. Era o Fusca da Cara, abandonado nessa área remota. Mas não havia sinal da Cara no carro ou por perto. A janela do motorista estava entreaberta, e pelo vidro o casal via as chaves do carro da Cara na ignição. Os pertences dela estavam no banco de trás e um cartão de combustível da Chevron e um recibo no banco do passageiro. O casal sabia que Cara não deixaria seu carro assim em um lugar que não era seguro para ninguém ficar sozinho à noite. Então, sem perder tempo, Cynthia foi ao telefone público mais próximo e chamou a polícia. Avisaram as autoridades que o carro de Cara foi achado abandonado na área remota e exigiram investigação policial no local. Desta vez, a polícia levou o sumiço de Cara a sério e enviou uma viatura ao beco sem saída para inspecionar o local. O local onde o carro de Cara foi encontrado era uma grande área cercada por arbustos e árvores densas, com uma ponte de 20 metros ao longe sobre um desfiladeiro. Os policiais chegaram e iniciaram a busca por Cara. Também acharam estranho o carro dela ter sido achado abandonado em área tão remota. Durante o dia, esse lugar não parecia assustador, mas à noite mal se enxergava o caminho e não havia ninguém por perto. Então, esse era o lugar mais remoto que se podia encontrar nessa região. A polícia também expandiu a busca para a ponte e o desfiladeiro, e foi aí que eles viram algo na água. De longe, era um tom de roxo e branco, mas de perto era devastador. A polícia foi ao desfiladeiro, resgatou o corpo que boiava na água e logo o caso de desaparecimento de Cara virou investigação de homicídio. O corpo de Cara, de 20 anos, foi achado no desfiladeiro. As cores roxa e branca eram das roupas e sapatos que ela usava. Agora, não sei se já mencionei isso, mas antes de desaparecer, Cara estava usando um moletom roxo e botas de couro brancas. E infelizmente, quando a encontraram, Cara, de 20 anos, não pôde ser reanimada. Ela se foi e a busca chegou a um fim devastador. A família e amigos de Cara foram informados da descoberta e ficaram chocados e surpresos. Cara, que estava viva, bem e sorrindo há apenas algumas horas, agora foi encontrada debaixo de uma ponte, deixada no desfiladeiro como se não fosse ninguém. O mundo da família de Cara virou de cabeça para baixo. Eles precisavam de respostas. Precisavam saber quem tinha feito isso com a sua Cara, que nunca tinha sequer machucado uma mosca, aliás. Uma autópsia foi realizada posteriormente no corpo de Cara, e felizmente não foi encontrada nenhuma evidência de motivação sexual. Mas ela realmente teve um destino terrível, e alguém tirou sua vida com as próprias mãos e uma corda. Ela tinha ferimentos no rosto, feridas de defesa e DNA sob as unhas, deixando a polícia e a comunidade perplexas. Eles precisavam pegar o culpado antes que ele atacasse novamente. A polícia tinha poucas pistas para investigar. Eles tinham evidências de DNA, mas eram os anos 80. Testes avançados de DNA ainda eram algo pouco conhecido. E a falta, ou melhor, a ausência de câmeras de vigilância também não ajudava no caso da polícia. Então, os investigadores fizeram o que as autoridades policiais costumavam fazer naquela época, que era criar uma linha direta para receber pistas. Eles precisavam que qualquer pessoa viesse à frente com detalhes sobre Cara, e se alguém tinha visto algo suspeito na Interestadual 15 na noite de 27 de dezembro, a polícia rastreou os passos de Cara naquele dia. Ela foi à casa de Wayne, o que foi confirmado após conversarem com ele e seus pais, e depois foi embora. A caminho de casa, Cara parou para abastecer em um posto Chevron, cerca de 16 quilômetros ao norte, perto da Interestadual 15, A polícia conversou com o funcionário que estava no caixa naquele momento e, de acordo com ele, viu Cara chegando ao posto de gasolina, abastecendo o carro, pagando, pegando o recibo, que mostrava o horário de 20h30
Em seguida, voltou a entrar na Interestadual 15 pela rampa sul. Agora, Cara estava indo para casa. Ela não estava fazendo nenhum desvio. Ela não estava indo para nenhum outro lugar. Como o carro dela foi parar onde o encontraram? Enquanto isso, a polícia fez uma lista curta de suspeitos, inicialmente suspeitando do namorado da Cara, Wayne. Mas ele tinha um álibi incontestável e sua reação demonstrou genuína surpresa e preocupação com Cara. Não havia razão para responsabilizá-lo pelo sumiço de Cara, então foi descartado. Isso também indicava que a polícia voltou à estaca zero. Eles seguiram pistas da linha direta e, dias após o início da investigação, várias ligações de jovens mulheres começaram a chegar. Curioso é que todas essas mulheres contavam a mesma história. E todas essas mulheres mencionaram exatamente o mesmo nome. As mulheres que ligaram para a linha direta após o desaparecimento de Cara tinham todas na casa dos 20 anos e, coincidentemente, todas dirigiam os mesmos carros que Cara. Não apenas parecidos, mas exatamente os mesmos. Todas as mulheres tinham Volkswagen Fusca, exatamente o mesmo modelo de Cara. As mulheres também tinham uma semelhança impressionante entre si. Isso começou de forma perturbadora para a polícia. Se fosse um caso de criminoso em série, ele tinha um tipo bem específico. As mulheres relataram aos investigadores uma situação bizarra e desconfortável na mesma área onde o carro de Cara foi achado, na Mercy Road. As mulheres contaram que dirigiam à noite pela Interestadual 15 quando foram paradas por um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia em serviço. O estranho era que o policial mandava as mulheres encostarem no fim de uma saída isolada e sem iluminação, mesmo sem elas estarem infringindo a lei. Elas estavam dirigindo abaixo ou dentro do limite de velocidade. Elas estavam sóbrias, por isso se surpreenderam ao serem paradas por um policial rodoviário. Mas o que elas poderiam fazer? Elas não podiam apenas desafiar uma autoridade. Elas sentiram que precisavam obedecer. Foi então que tudo ficou estranho. O policial então passava a deter essas mulheres por 90 minutos de cada vez. Não 9, 90. E isso também sem motivo algum. Depois, o policial se intrometia na vida das mulheres e fazia perguntas desconfortáveis antes de deixá-las ir. O policial não era ameaçador, mas às vezes exagerava ao tocar no ombro ou cabelo da mulher, o que as deixava em choque e angústia. Você já imaginou ser parado por um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia sem ter feito nada de errado e enfrentar perguntas e atitudes inadequadas por 1h30? Bem, a polícia conversou com outras pessoas que tiveram contato com esse policial em particular, e todas as mulheres que se pareciam com Cara foram detidas por um tempo incomumente maior do que o necessário, enquanto motoristas homens geralmente eram liberados em 5 a 10 minutos após serem parados na rodovia. Isso foi realmente bizarro, mas houve algo que levou essas mulheres, que também eram vítimas de certa forma, a se manifestarem. Foi um segmento de TV sobre segurança nas estradas, exibido após o desaparecimento de Cara. Veja, 2 dias depois que Cara pegou a rota I-15 para a casa do namorado e da descoberta assustadora do carro e do corpo dela, uma emissora local gravou um segmento com um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia para dar dicas de segurança e orientar sobre o que fazer ao ficar preso na beira da estrada. O rosto desse segmento era um policial modelo da Patrulha Rodoviária, um veterano de 13 anos de serviço, Craig Payer. Ele era um homem de meia-idade que parecia confiável, alguém a quem você recorreria para pedir ajuda se ficasse preso na beira de uma estrada escura. E nesse segmento, Craig foi visto dirigindo em sua rota habitual, a Interestadual 15, a mesma rota que Cara havia feito. Enquanto conversava com cinegrafistas, ele dava dicas de segurança aos telespectadores na estrada. O segmento foi exibido em tudo quanto era canal e assistido por homens, mulheres, idosos e crianças, inclusive pelas mulheres que depois ligaram para a linha direta criada para investigar o assassinato de Cara. Elas já tinham visto esse homem antes, porque esse era o mesmo policial rodoviário que as parou à noite por um tempo suspeitamente longo e agiu de forma não profissional com elas. Esse mesmo sujeito agora estava na TV dando dicas de segurança para motoristas na rodovia. Mas havia algo que muitos simplesmente não conseguiam ignorar. Craig tinha ferimentos no rosto, pareciam arranhões, e ele nem sequer tentou escondê-los.
Eles estavam expostos. Embora poucos pensassem nisso antes, agora, com a polícia sabendo que Craig, policial exemplar da Patrulha Rodoviária da Califórnia, com ficha impecável, estava aterrorizando e angustiando mulheres, tudo mudou. Em estradas remotas da Interestadual 15 Ben, eles sabiam que não podiam deixar esse detalhe passar. A polícia investigou Craig mais a fundo. Eles queriam saber onde ele estava quando o cara também estava na Interestadual 15. Um frentista de outro posto, próximo ao local onde o carro de cara foi achado, foi questionado pela polícia se viu Craig naquela noite. E bem, essa pessoa tinha visto Craig. Era por volta das 9h30 então, cerca de 1 hora depois que cara abasteceu seu carro naquele posto de gasolina Chevron. Segundo o atendente, Craig estava nervoso, desleixado e com ferimentos no rosto, iguais aos que mostrou no programa de TV. O atendente conversou com Craig e perguntou sobre sua noite. Craig respondeu que teve uma noite difícil. A esposa de Craig também se apresentou e contou à polícia que também viu os ferimentos no rosto dele quando ele voltou para a casa do trabalho naquela noite. E ele deu a ela algum tipo de explicação vaga. Depois, discrepâncias em multas por excesso de velocidade levantaram muitos sinais de alerta para a polícia. 2 irmãos disseram à polícia que Craig os multou por excesso de velocidade por volta das 22h, mas ao verificar os registros, viram que Craig apagou o horário original e mudou para 21h20, criando um álibi para si naquela noite. Tudo isso foi realmente estranho. A polícia tinha um motivo forte para prender Craig como suspeito. E não é que foi exatamente isso que eles fizeram. Craig Payer foi preso em 15 de janeiro de 1987. Quando perguntaram sobre os ferimentos no rosto dele, Craig tentou explicar dizendo que tinha caído de cabeça em um alambrado, mas a polícia não acreditou nisso. Os ferimentos eram compatíveis com alguém que o arranhou tentando se proteger. Ferimentos causados por um alambrado não eram como os de Craig. No fim, as evidências se acumularam e a polícia o acusou de assassinato em primeiro grau de Karaknot. Os pertences de Craig foram confiscados pela polícia, que encontrou no carro uma corda e uma lanterna, usados para subjugar e matar Cara. É impressionante que Craig ainda tivesse a arma do crime em seu carro, e ambos os itens acabaram sendo a chave para condená-lo no final. Além disso, provas forenses colocaram Craig na cena do crime, o que basicamente confirmou a ideia de que ele foi quem atacou Cara. O DNA dele estava nos sapatos dela, e o de Cara, nas roupas e no corpo de Craig. Felizmente para a polícia, Craig tinha sangue AB negativo, muito raro, encontrado nas roupas e no corpo de Cara. Portanto, ninguém além do próprio Craig participou do ataque a Cara. Em janeiro de 1988, o primeiro julgamento de Craig foi realizado, mas o resultado foi que o júri não conseguiu chegar a um veredito. Naquele tempo, ninguém acreditava que um policial de patrulha faria algo assim. Após horas de deliberação, o júri de 12 pessoas não chegou a um veredito, ficando em impasse com 7 votando pela condenação. Então, enquanto os preparativos para outro julgamento estavam em andamento, Craig estava em liberdade sob fiança. Nem imagino como a família da Cara se sentiu. Era claro como o dia que essa pessoa estava envolvida no ataque. E mesmo tendo sido acusado do crime, o julgamento terminou em confusão e desorganização, e agora ele estava livre e podia machucar outras jovens até o segundo julgamento. Finalmente, após alguns meses, o segundo julgamento ocorreu. Os promotores atuaram incansavelmente no julgamento, apresentando provas, testemunhas e tudo o necessário para condenar Craig por suas ações. O julgamento terminou com um veredito unânime dos jurados. Craig Payer foi condenado por assassinato em primeiro grau. Mas Craig, por outro lado, não disse uma palavra sequer em seu próprio julgamento e continuou mantendo sua inocência até o fim. Mas finalmente, em 4 de agosto de 1988, Craig Payer foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Desde então, ele teve a liberdade condicional negada 2 vezes, uma em 2008 e outra em 2012. Ele ainda é considerado um perigo para a sociedade, e eu não discordo nem um pouco disso. Atualmente, ele está cumprindo sua sentença na colônia masculina da Califórnia, na Califórnia. Sua próxima audiência de liberdade condicional será em janeiro de 2027, que não está tão longe. A família de Cara, presente em todas as audiências e julgamentos, quer que o assassino nunca mais veja a luz do dia.
Mas o que ainda não está claro até hoje é o motivo pelo qual Craig atacou Cara. Ele já havia atacado mulheres no passado e da mesma forma, mas só chegou ao assassinato com Cara. Como Craig manteve a boca fechada, realmente não sabemos o que aconteceu naquela noite que levou Craig a fazer o impensável, e talvez nunca saberemos. Por que esse homem nunca explicou nada sobre isso todo esse tempo? Eu realmente não sei. Acho que ele só está esperando que, em algum momento, alguém da Junta de Liberdade Condicional acredite que ele é inocente ou algo assim. Eu não sei. Mas Cara estava apenas vivendo sua noite normalmente, como de costume. E do nada, Craig a fez parar, a matou e depois simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido. Tudo isso parece sem sentido, e acho que de certa forma é mesmo. Foi. O pai de Cara, Sam, e a família Knott fizeram campanha para reduzir o tempo de espera para registrar desaparecidos de 48 horas, buscando resolver casos mais rápido e salvar outras pessoas da mesma tragédia. Não sei se tiveram sucesso nessa área, mas ouvi de várias fontes que a maioria dos departamentos de polícia hoje nem exige mais período de espera para registrar um desaparecimento. Então talvez a campanha deles tenha sido bem sucedida. Mas o que é tão de partir o coração nesse caso é que Sam, o pai da Cara, faleceu de ataque cardíaco a poucos metros de onde sua própria filha foi encontrada sem vida. Veja, a família Knott havia criado um memorial, um lindo jardim com carvalho em homenagem à filha, e Sam estava cuidando dele quando seu coração não aguentou. É um tipo diferente de tristeza quando você pensa em como o pai da Cara perdeu a vida, defendendo a segurança de motoristas mulheres porque sua própria filha perdeu a vida nas mãos de alguém que deveria proteger os cidadãos. A família agora sofreu duas perdas, tudo porque um policial rodoviário desonesto só queria machucar alguém. A maioria das pessoas desaparece silenciosamente. Elas fazem as malas, levam o celular, deixam algum tipo de rastro. Crystal Reisinger deixou tudo para trás. O celular dela estava no chão. Os remédios do tipo que ela não podia viver sem estavam intocados. A comida recém-guardada na geladeira, aluguel atrasado e a filha aguardando a ligação. E 2 dias antes de desaparecer, Crystal contou para alguém que sentia que ia morrer. Então a cidade fez o que cidades pequenas costumam fazer. Disseram que ela fugiu. Disseram que ela era instável. Chegaram até a dizer que alienígenas a levaram. Crystal Reisinger nasceu em Phoenix, Arizona. Quase nada se sabe publicamente sobre a infância dela, apenas que foi instável. A vida dela em casa era tão difícil que foi enviada para Denver para morar com a tia, buscando mais segurança. Essa situação também desmoronou. Aos 15 anos, a justiça interveio e a retirou da guarda da tia. Depois ela passou a viver com a família da amiga, os Irvings. Pela primeira vez, Crystal viveu algo normal. Deborah e Rodney Irving até a tratavam como filha. Deram a ela um quarto mobiliado no porão, incentivaram-na a terminar o ensino médio, ir para a faculdade e ofereceram estabilidade e estrutura. Crystal prosperou. Matriculou-se na Western State College. Fez amizades próximas, incluindo com Michael, cuja família também a acolheu. Mas Crystal nunca foi feita para uma vida convencional. Era intuitiva, espiritual, atraída por energia, natureza e simbolismo. Ela estudou diferentes religiões, hinduísmo, budismo, tradições nativas. Lia tarô, acreditava em auras e se descrevia como clarividente. A vida na cidade nunca combinou com ela. Mesmo no Colorado, mesmo com estabilidade, algo nela permanecia inquieto. Nesse período, ela conheceu Elijah Guana e logo passaram a morar juntos. Pouco depois, Crystal engravidou. A maternidade então a mudou. Quando sua filha Kasha nasceu, amigos dizem que Crystal encontrou um senso de propósito mais profundo. Era como se ela também tivesse renascido de alguma forma, mas nem isso silenciou o chamado que ela sentia. Denver parecia sufocante. Gunnison era melhor, e ela se mudou para lá em 2014 para trabalhar e estudar. Mas ainda não era isso. Crystal queria um lugar selvagem, espiritual e que parecesse vivo. Bem, na primavera de 2015, essa busca a levou para Crestone, Colorado. Crestone era diferente de qualquer lugar que ela conhecia. Mas também seria o lugar onde ela perderia a vida. Crestone é considerada a capital mundial das religiões da nova era.
É um refúgio para buscadores da verdade que vêm à área para encontrar propósito, se conectar com a Mãe Natureza e conhecer pessoas com a mesma mentalidade. Crystal se encaixou aqui. Crestone exercia uma atração sobre ela. Agora, Crestone é uma cidade muito pequena, e quando digo pequena, quero dizer que a população dessa cidade em 2020 era de 141 pessoas, e não estou esquecendo nenhum zero. Essa cidade é minúscula. É basicamente um caldeirão de diferentes religiões lá. Existem templos, centros budistas, mosteiros e outros locais que compõem a rica história desse lugar. Agora, você sabe como são as cidades pequenas. Quando há apenas 141 pessoas em uma cidade pequena, você sabe que é algo muito íntimo. Todo mundo conhece todo mundo. Na época do caso de Crystal, havia cerca de 120 pessoas morando em Crestone. Era realmente seguro e todo mundo se dava muito bem. Simplesmente não havia muitas pessoas para ter conflitos de modo geral. Crestone era um lugar onde podíamos dormir tranquilos com as portas destrancadas. Eu sei que a maioria de nós não vai, mas as pessoas realmente não achavam que algo ruim ou maligno morava aqui. Era um centro de muitas, se não de todas as religiões. Mesmo que o lugar em si fosse cercado por dunas de areia remotas e não houvesse nada por quilômetros e quilômetros, as pessoas ainda dormiam tranquilas à noite, sabendo que nada poderia acontecer. Outro fato interessante sobre Crestone é que havia uma cidade vizinha chamada Hooper. Agora, Hooper é uma cidade ainda menor do que Crestone. Se você achou que 141 era um número pequeno, a população de Hooper era de impressionantes 81 habitantes, mas não é por isso que Hooper é conhecida. Se você gosta de teorias da conspiração sobre alienígenas, talvez já conheça Hooper. Para quem não sabe, Hooper tem a Torre de Observação de OVNIs, local famoso por frequentes relatos de avistamentos. Essa atração turística da Torre de Observação era originalmente um celeiro pertencente a uma mulher chamada Judy Mezzalin. Em 2000, Judy, uma pecuarista em dificuldades, decidiu transformar seu celeiro em um local de observação de OVNIs após muitos relatos de OVNIs no céu. De acordo com Judy, muitas pessoas acampavam em seu celeiro na esperança de ver um OVNI sem a permissão dela, veja bem. Ela decidiu transformar seu celeiro em atração turística após obter permissão dos comissários do condado. Judy vendia produtos temáticos de alienígenas e camisetas, o que mantinha seu negócio funcionando. No geral, ela viu uma oportunidade de recuperar suas finanças e também beneficiar um pouco a cidade, e agarrou essa chance. A Torre de Observação de OVNIs é um rancho de 20 acres com uma plataforma de 3 metros de altura onde visitantes podem observar o céu e possivelmente ver um OVNI ou ser extraterrestre. Aparentemente, em 2023, Judy afirmou que houve 163 relatos de avistamentos de OVNIs, dos quais 27 foram vistos por ela mesma. Ela também dava entrevistas e organizava conferências sobre OVNIs ali. Mais de 30 mil pessoas já visitaram a Torre de Observação desde sua criação. Sei que você deve estar se perguntando como isso se liga a Crystal. Crestone até Hooper, o despertar espiritual, alienígenas e OVNIs, já falaremos disso. Era perto desse lugar que Crystal morava. E agora, como você lembra, Crystal, Elijah e a filha Kasha moravam em Denver até Crystal querer se mudar. Elijah notou que Crystal não queria viver lá. Estava claro, e ela ficava deprimida. Por isso, ele apoiou sua decisão de se mudar sozinha para Crestone. Ela deixou queixa com Elijah, e eles basicamente terminaram o relacionamento. Acredito que foi pela distância, mas ambos seguiram em contato e continuaram grandes amigos. Elijah queria assumir a responsabilidade por Kasha e desejava que Crystal estivesse livre para fazer o que quisesse em Crestone. Como morar em Denver tinha cobrado um preço tão alto dela, agora ela estava usando o álcool como um mecanismo de enfrentamento. A mudança para Crestone foi motivada tanto por razões espirituais quanto para iniciar sua sobriedade. Crystal se adaptou facilmente em Crestone. Ela também conseguiu um emprego trabalhando na cervejaria local e começou a tocar em uma banda também. Enquanto morava em Crestone, Crystal mantinha Elijah informado sobre as coisas. Mesmo separados, continuavam conversando quase diariamente sobre Kasha e outros assuntos. Mas a mudança dela e a felicidade que veio junto seriam temporárias, porque em julho de 2016, Crystal desapareceria. De acordo com Elijah, com quem Crystal compartilhava todos os seus pensamentos e sentimentos, ela ligou para ele antes de desaparecer.
No telefone, ela parecia preocupada. Ela dizia ser vidente. Sabe aquelas pessoas com sexto sentido que preveem coisas boas ou ruins? Era bem assim que ela era. E aquela ligação com Elijah só pode ser descrita como um presságio. Ao telefone, ela contou a Elijah que tinha um pressentimento ruim de que algo aconteceria com ela, com ele ou com os dois, e que por alguma razão não conseguia evitar. Elias ficou surpreso com essa revelação repentina que Crystal havia feito, mas ele teria uma surpresa ainda maior, porque alguns dias depois, Elias foi emboscado por um estranho a ponto de perder a consciência e acabou no hospital com esses ferimentos. Felizmente, ele se recuperou completamente e, na verdade, Crystal viajou de volta para Denver para ficar com ele por alguns dias até que ele melhorasse. Ela acabou indo embora, mas isso consolidou as suspeitas e o pressentimento de Elias. Mas logo, algo aconteceria com a própria vidente. Como dito, Crystal e Elias falavam ao telefone diariamente. Crystal nunca deixava de ligar para saber sobre Elias, Caixa e outros assuntos. Mas desta vez, Crystal não ligou para ele. E quando Elias ligou para ela, ela não atendeu o telefone. Isso foi muito estranho. Por que Crystal sumiria assim? Ela nunca fez isso antes. O que estava acontecendo? Elias chamou a polícia e registrou o desaparecimento dela após alguns dias sem notícias. O que Elias não sabia era que outra pessoa já havia registrado o desaparecimento de Crystal. E era, curiosamente, a dona do imóvel dela. Mas por quê? Em Crestone, em 13 de julho de 2016, Ara McDonald notificou o departamento do xerife sobre o desaparecimento de sua inquilina, Crystal. Veja, Ara tinha contado à polícia alguns dias antes que foi visitar Crystal em sua casa porque era dia de pagar o aluguel. Ao ver Crystal em casa, ela logo se preocupou, pois Crystal parecia muito abalada e estressada. As roupas dela estavam bagunçadas e ela não parecia bem. Quando Ara perguntou o que havia de errado, Crystal disse que saiu na noite anterior e achava que alguém a drogou e abusou sexualmente dela. Após o registro do desaparecimento, a polícia foi direto para a casa de Crystal e conseguiu entrar. Para surpresa do investigador, a casa estava normal. Nada foi roubado ou parecia fora do lugar. Não parecia que Crystal simplesmente tinha feito as malas e ido embora para algum lugar. O celular da Crystal foi achado no chão da casa, com a bateria descarregada e aparentemente abandonado ali. A polícia achou o remédio que ela tomava diariamente, sem o qual não conseguia se mexer ou sair de casa. A polícia também inspecionou a cozinha e a geladeira, onde ainda havia comida fresca. O local estava bem abastecido, o que só podia significar uma coisa. Crystal não tinha planos de ir a algum lugar ou partir de vez. O telefone e os remédios importantes dela estavam na casa, mas não havia sinal de Crystal, e até onde se sabe, ela não contatou ninguém nesse período. Então, se ela tinha acabado de reabastecer a despensa, limpar a casa e claramente tinha planos de ficar por um bom tempo, para onde ela poderia ter ido? A polícia tinha muito pouco com o que trabalhar nesse caso tão confuso e bizarro, e como eu disse antes, esse tipo de coisa não acontece em Crestone. Era uma cidade muito pequena, aparentemente isolada, mas relativamente segura. A polícia não tinha experiência com desaparecimentos ou outros casos criminais graves. Então, onde estava Crystal? Essa era a maior preocupação para seus entes queridos e todos em Crestone, pois a notícia se espalhou rapidamente. Na época, a polícia só podia refazer os passos dela do dia anterior e checar seu celular. Além disso, eles queriam saber o motivo pelo qual Crystal estava tão angustiada no dia em que se encontrou com a proprietária. Então, para onde ela tinha ido naquela noite que acabaria sendo traumática para ela? A linha do tempo é incerta, mas sabemos que, na noite antes da visita da proprietária, Crystal foi a uma roda de tambores em Crestone. Uma roda de tambores é uma festa ao redor de uma fogueira, onde as pessoas se reúnem para tocar tambores grandes e cantar, aproveitando o calor das brasas nas noites frias. É só uma forma dos entusiastas se reunirem, curtirem, tocarem música e se conectarem com a natureza. Crystal, sempre aberta a convites, foi também. Mas a noite dela terminou mal, pois alguém com intenções nefastas se aproveitou da Crystal, que estava embriagada. Ela ficou muito desorientada e abalada após o ocorrido. Ela chegou em casa, mas estava em sofrimento. Nesse estado, a proprietária R a encontrou.
É uma experiência muito assustadora para qualquer mulher passar por isso e é devastador que tenha acontecido em uma festa onde havia muitas pessoas. Mas o suspeito nunca foi pego. Também não sei se Crystal denunciou à polícia. A polícia suspeitava que esse indivíduo estivesse ligado ao sumiço de Crystal. Ela pode ter ameaçado denunciar o abuso à polícia, mas não teve chance de fazê-lo. A polícia não sabia ao certo e só buscava a explicação mais razoável. E então a polícia conversou com algumas das pessoas na festa. Eles queriam saber se alguém viu o ataque a Crystal ou o suspeito. Precisavam apenas de pistas para resolver o mistério. Não sei se descobriram algo sobre o ataque ou o suspeito, mas ouviram algo estranho, o que deixou a polícia confusa. Agora, se você se lembra, a Crystal foi dada como desaparecida pela senhoria dela no dia 13 de julho. Pessoas na festa disseram ter visto Crystal em uma roda de tambores em 18 de julho. Isso aconteceu 5 dias depois do registro de desaparecimento dela e ela continuava sem contato com ninguém. As pessoas realmente viram a Crystal na roda de tambores após seu suposto desaparecimento? A informação era realmente confusa. Mesmo se fosse confusão com outra mulher parecida com Crystal, a polícia não podia ignorar. Precisavam investigar todos os ângulos antes de seguir para o próximo. Então, a próxima coisa que a polícia fez foi realizar buscas. Eles chamaram voluntários, pessoas das áreas vizinhas e juntos vasculharam as vastas, desoladas e essencialmente remotas dunas de areia de Crestone. Houve buscas aéreas, buscas terrestres e toda uma unidade canina que vasculhou as diferentes áreas de Crestone. A polícia vasculhou a área da festa, buscando nas proximidades da casa de Crystal e nos locais que ela costumava frequentar. A polícia foi ao trabalho dela, onde não era vista desde 13 de julho. O Departamento de Investigação do Colorado foi chamado para o caso, pois era complexo e incomum para a polícia, que não lidava com esse tipo de situação. Mas nada apareceu. Não havia nenhuma pista sobre o paradeiro de Crystal. As buscas não tiveram sucesso, mas não pararam. Enquanto isso, a polícia ficou com o telefone da Crystal e resolveu analisá-lo. Eles acharam que poderia haver alguma informação importante nele que levasse a algumas respostas. E de fato, havia um detalhe muito peculiar que se destacou quase instantaneamente. Era uma ligação de um número no telefone da Crystal. Não sabemos quando a ligação ocorreu, mas foi a última chamada antes de Crystal parar de usar o telefone ou ele descarregar. Foi de um homem, mas não era um homem qualquer, ao menos para a polícia ou moradores locais. Não sabemos quem era esse homem, onde morava ou seu nome, mas sabemos que era encrenca. Ele era conhecido na região de Crestone como um homem violento que tinha uma longa ficha criminal por colocar drogas nas bebidas de mulheres e depois ter relações sexuais sem o consentimento delas. Esse homem tinha antecedentes criminais e perigoso para mulheres, e o modo de agir dele era muito parecido com o do ataque que Crystal sofreu antes de desaparecer. Vários inquilinos também relataram que pessoas estranhas entravam e saíam da casa de Crystal. Essas pessoas estranhas têm ligação com o homem que telefonou para Crystal antes do desaparecimento dela? Esse homem foi a última pessoa a interagir com Crystal, segundo as informações disponíveis. Portanto, não é uma suposição absurda. Ainda há dúvidas, por que esse homem ligou para Crystal e como conseguiu seu número? Esse era o homem que atacou Crystal no roda de tambores? E ele é responsável pelo desaparecimento de Crystal? Apesar de ter ocorrido em uma comunidade tão pequena, praticamente não há pistas. Não sabemos se a polícia investigou esse homem misterioso ou se ainda investiga o caso. Não deveria ser difícil, pois ele tem antecedentes criminais. Mas, considerando o progresso no caso Crystal e nenhuma prisão após 9 anos, isso já diz muito. Claro, em qualquer caso como esse, há muita especulação e teorias, e o caso da Crystal não é exceção. A primeira teoria sugere que Crystal fugiu de casa, mas isso é difícil de acreditar por vários motivos. Primeiro, ela tinha uma filha e responsabilidades. Ela não sairia assim só por vontade de embarcar em jornada espiritual. Ao menos avisaria Elijah, a proprietária ou amigos. Elijah e Crystal falavam ao telefone diariamente sobre tudo, e a ideia de simplesmente largar tudo nunca foi mencionada. Se esse era o plano da Crystal, ela não deixou claro. Além disso, o estado da casa não indicava fuga. A geladeira estava cheia, os remédios ficaram e ela deixou o celular.
O cartão de crédito dela não teve movimentação. Muitos dizem que esse não é um comportamento típico de quem foge, pois ela ao menos teria levado esse remédio com ela, já que não podia viver sem ele. A segunda teoria, que é a mais plausível, é que houve ação criminosa e o culpado foi o homem misterioso que agrediu Crystal naquela roda de tambores. A polícia suspeitou que ele fosse o homem que ligou para ela e talvez a tenha ameaçado para evitar denúncia. A polícia suspeita de crime no desaparecimento de Crystal e investiga várias pessoas, mas até agora não há informações sobre prisões ou novos desdobramentos. Se for o caso, essa informação não foi divulgada ao público. Já que falamos de teorias, o povo de Crestone e Hooper tinha sua própria, diferente de qualquer teoria de true crime que você provavelmente conhece. Abdução alienígena. Muitos acreditam que o desaparecimento de Crystal foi uma abdução alienígena, já que ela morava em um conhecido ponto de avistamento de OVNIs, tornando a teoria menos absurda do que parece. Mas independente de acreditar em alienígenas, abduções ou extraterrestres, esse caso continua misterioso e assustador. Não sabemos o que aconteceu com Crystal naquela noite, para onde ela foi, se foi abduzida ou se algum dia vamos descobrir. A polícia descarta a teoria dos alienígenas por motivos óbvios e ainda acredita que o ocorrido com Crystal foi causado por humanos, não seres intergalácticos. Mas a pior parte desse caso é que Crystal nunca foi encontrada. Ela ainda está em algum lugar por aí, e mesmo que eu odeie dizer isso, as chances de encontrá-la viva quase 10 anos depois não são nada boas. Uma recompensa de $20 mil ainda está disponível para qualquer informação sobre Crystal, ou que leve a uma prisão no caso dela, mas a investigação ficou parada por tanto tempo. Em 2022, 6 anos após seu desaparecimento, a polícia vasculhou um acampamento perto de Crestone e encontrou restos humanos. A descoberta foi assustadora e todos temeram o pior, mas a polícia suspeitava que os restos não eram de Crystal. Eles analisaram e confirmaram que os restos não eram dela. Eram cinzas de outra pessoa espalhadas ali pela família dele. Apesar do alívio, ainda não trouxe respostas para o caso de Crystal. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido da face da Terra, fazendo com que aquela teoria dos alienígenas fosse realmente a única solução plausível neste momento. Recentemente, em agosto de 2025, o Departamento de Investigação do Colorado informou o público sobre suas descobertas. Em 6 de agosto, uma equipe com cães farejadores de cadáveres foi enviada a um local não divulgado, supostamente ligado ao caso. Não sabemos se a equipe achou algo útil, pois as informações ainda estão em sigilo. Porém, o pedido de informações sobre o caso Crystal foi renovado, então tire suas conclusões. Acredito que se tivessem achado algum resto mortal, teriam avisado o público, então, por enquanto, ela segue desaparecida. Sem novas atualizações no caso até agora, mas espero que a polícia ache respostas para Kasha, filha de Crystal, que não vê a mãe há quase 10 anos. Crystal estava na vida de Kasha num momento, e no seguinte, sumiu e continua desaparecida, deixando Elijah e Kasha sozinhos. Há algo profundamente humano em querer mais, querer paz, querer propósito e verdade. Mas a verdade sombria é que nem tudo que parece espiritual é seguro, nem tudo que parece iluminado é luz. Crystal era apenas uma mulher em busca de algo real, e às vezes, quando buscamos sem discernimento, podemos entrar diretamente em coisas incrivelmente perigosas. Esse anseio, essa inquietação e esse desejo por algo mais não estão errados. É humano. Crystal só queria paz. Mas o que ela encontrou foi muito pior.